Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast dedicado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Cleverson Moreno, sou advogado, empresário, consultor em compliance e LGPD. E hoje estamos aqui mais uma vez para variar um pouquinho, né, Álvaro? Mais uma vez, para variar, pedindo teu like, teu joinha, lá, deixa aí o teu abraço pra gente, te inscreve no canal, toca o sininho das notificações, né? Aquele sininho que toca, como diz meu amigo Cleverson. Exatamente. E receber em casa. Entra em contato com a gente. Para que tocar o sininho, Cleverson? Para que você possa receber no conforto do teu lar este e outros episódios que o Podcast está proporcionando gratuitamente para você. E hoje temos aqui o prazer de estar recebendo o Marcelo. Isso, Marcelo? Isso aí. Marcelo, te apresenta para nós. Quem é o Marcelo? Bom, Marcelo Noetzol do Mafaldo, né? Do Alegrete para o mundo. Do Alegrete. Olha aí. Então... Acho que é o primeiro de Alegrete. Acho que sim. Nossa, não pode. A responsabilidade. Representar lá. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Agradeço vocês. Então, é uma satisfação poder contribuir com vocês e debater um assunto que eu gosto muito, que é empreendedorismo. E mais ainda, falar um pouco de gestão, né? Eu sou professor universitário já há praticamente 20 anos, atuando na área de gestão, de graduação e pós-graduação. Então, atuo no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, já atuei em universidades bem renomadas aqui da região, sempre com foco voltado para a área de gestão, um braço pesado na área financeira. E a área do empreendedorismo é aquela mosquinha, né? Então, picou ali, já era, nunca mais, né? E está intimamente ligado, né? Gestão e empreendedorismo. Sempre. Mas hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a Polo. Polo. Né? Conta pra gente um pouquinho, assim, o ramo, pra gente começar do começo, né, Álvaro? O nicho de atuação da Polo. E depois a gente fala um pouquinho da tua vida, como é que tu chegou até nela, né? Porque provavelmente 20 anos de professor tem uma carreirinha aí para contar pra gente. E tem muita história, hein? Vai faltar tempo. Bom, gente, a Polo foi uma iniciativa minha e do nosso ex-sócio, que é contador, né? Então, seu colega de profissão, né? Então, nesse momento ele está afastado um pouco da empresa, mas continua uma relação muito saudável, né? Então, como é que surgiu? Há alguns anos, nós sempre tínhamos a intenção de trabalhar junto, montar um produto junto, chegamos a compartilhar cliente, indicação. A área contábil, né? Você sabe muito bem, Álvaro, é bem complicada, é bem disputada, né? Então, na intenção de procurar algo diferenciado no mercado, com valor agregado e com capacidade intelectual mais avançada, surgiu um grande filão, né, que trabalhou o processo do franchise, né? Então, na época, nós analisamos o mercado local, né, identificamos pouquíssimos players, uma demanda reprimida bem interessante, mas uma demanda reprimida qualificada, né? E não era apenas na venda. Então, de lá para cá, a gente começou a pensar como trabalhar, como montar um negócio, né? E aí, o professor sai da sala de aula e vai para a mesa, né? Vai para a cadeira, né? Vamos fazer o Canvas, vamos fazer o planejamento, vamos estudar mercado, vamos ver o que acontece, né? O que é esse mercado do franchise, o que significa, né? O que gera de valor, como é que se transforma isso no negócio. Bom, aí chegamos a uma conclusão que, é legal, bacana, né? E tem um nicho bom de mercado, né? Na época eu só tinha o meio acadêmico e a área de consultoria, né? Eu atuo também na área de consultoria empresarial há muito tempo, praticamente no mesmo tempo há mais tempo até do que a minha graduação, eu trabalhava em empresas dos meus professores na minha época de graduação. Então, depois eu conto para vocês como é que eu cheguei nisso aí, é uma história longa. Mas, enfim, aí a Polo surgiu com uma demanda de atender clientes dele e clientes meus, né? Então, na época, eu tive uma aluna, muita vontade de transformar a ótica da família numa franquia. E ela assim, professor, aceita o desafio? Eu digo, aceito porque eu não entendo muito. Então, agora que eu vou aceitar. Sim, vamos Vai estudar. ser o teu laboratório. E foi um ótimo laboratório. Foi ali que eu me encantei. Porque dentro da área financeira, né, o que acontece? Você toca o seu telefone e 90% é encrenca, né? Então, é encrenca. Então, você não relaxa nunca, né? Sim. Você trabalha sempre com uma pressão muito grande, né? E você trabalhar com franquia, você trabalha de outra forma. Você trabalha com crescimento, você trabalha enxergando um futuro promissor, não um futuro de recuperação, mas um futuro de expansão. E aí, nesse desafio, fui entender o que era franquia. Não achamos bibliografia na época, isso já faz um tempo, não achamos bibliografia internacional, mas nada
que satisfazesse, assim, satisfesse o nosso conhecimento, a nossa sede para aquele momento. Não sabíamos nem avaliar se a empresa poderia, não poderia virar franquia. Então, cheguei para o nosso antigo sócio, olha, Fernando, e aí? Topa? Isso, topo, vamos lá. Eu tenho um cliente que precisa disso. Então, vamos pensar. Começou aí. A girar. Começou a girar e a gente começou a entender do assunto, né? Então, por mais que a academia faça parte do meu laboro, mas muitas vezes a gente tem que voltar para o outro lado, né? Sentar lá, a bundinha lá atrás, lá e vamos estudar um pouquinho, né? Claro. Então, a gente começou a entender. E aí surgiu o Apollo. Tem quantos anos, Apollo? Apollo hoje vai fazer formalizada 2 para 3 anos, tá? Formalizada, né? Mas na parte não formal, que é aquela parte de estudo, sim. mais de 4 anos. Então, a gente pegou um início complicado, né? A gente pegou ali, o início da frente. Sim. Daquela pandemia foi tenebroso. Muitas empresas não sobreviveram. E a Apollo, né, teve que se estabelecer durante a pandemia com um projeto totalmente novo. Então, a gente vai usar um termo que a gente usa muito em empreendedorismo, ela teve que fazer uma pivotagem, né? Então, nós tivemos que pivotar todo o projeto, do zero, né? Então, nós estávamos focados antes apenas na venda de franquias e numa auditoria de COF. Nós tivemos que voltar e começar a trabalhar exatamente a formatação, uma parte técnica pesada. Depois, nós começamos a trabalhar a venda e agora nós estamos abrindo um terceiro pilar, que é o gestão e também trazendo, intermediando os investidores, né? Então, existem muitos investidores interessados em investir na franqueadora. Então, a gente trabalha a Apollo, então, pode ser apresentado de uma forma bem simples. Nós trabalhamos todo o processo de franchise da sua empresa. Desde a criação até a consolidação do negócio. Então, a gestão dela também. Toda a gestão, inclusive, né, vamos lançar, falando em primeira mão para vocês publicamente, né? Nós já temos as parcerias todas alinhadas para a virada do ano. Agora, nós já temos uma empresa que vai ser a nossa primeira empresa a aportar recursos nos nossos clientes, né? Então, vai começar ofertando a parte toda financeira, né? Então, é uma securitizadora que é atuante aqui no mercado de Porto Alegre, está caminhando para ser um FDIC. Então, já tem, sabem como e onde trabalhar esse recurso. Então, nós trabalhamos hoje da formatação, do planejamento, da formatação, da venda, da auditoria COF e, inclusive, né, futuramente a gestão também. E o aporte de recursos, né, que é uma grande demanda que as pequenas redes de franquia têm. Como eu vou tirar dinheiro? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Eu não tenho recurso, né? Eu vou ter que buscar no banco? Que eu vou? Por onde eu corro, né? Para que lado eu vou? E esse mercado está muito ávido, né? Está muito ávido, porque bons projetos, repito, e vocês podem me cobrar futuramente, bons projetos, existem sim investidores, né? Então, só que tem que estar validado. Não adianta chegar lá com um planinho de negócio. Eu imaginei fazer tal coisa. Não. Tem que estar validado. Perfeito. Né? Tem que estar validado. Mas, Marcelo, antes de nós prosseguir, porque esse é um assunto que me interessa pessoalmente, já te falei isso, né? E tem muito chão para nós trabalhar na parte de franquia. Me conta um pouquinho, rapidamente, da tua trajetória. Tu sempre teve essa veia de empreendedor, desde cedo, ou isso despertou depois da faculdade? O que aconteceu? É muito diferente essa minha história aí. Na verdade é o seguinte, eu venho de uma família por parte de mãe de 5 irmãs, parte de pai de 11 irmãos. Aí você imagina assim, que da parte de mãe 100% funcionário público e da parte de pai metade, né, praticamente. E, então, eu tinha tudo, né, para ser um funcionário público, né? Mas a veia empreendedora veio do meu pai, da minha mãe também. Ela se aposentou como educadora, né? Então, passando por todas as áreas da educação. E ela sempre teve negócio. E meu pai também, né? Então, sempre envolvido no agro, em alguma coisa, ou lavoura, ou criação, né? Então, sempre envolvido, né? Como eu venho da capital do universo, né? Que é Alegrete, não sei se vocês conhecem, né? Então, procurem lá, né? Greenwich não é o ponto, tá? Sim, é Alegrete. É Alegrete, né? Então, o que aconteceu? Dali veio essa vertente, né? Então, entendendo que é o seguinte... Tem algo a mais, né? E eu saí de Alegrete muito novo, né? Com 17 anos, para vir estudar, né? Então, vim para Porto Alegre e não me adaptei. Né? Fui para Santa Maria. Santa Maria me acolheu muito bem, gostei da cidade. Passei um tempo fazendo a chamada aquela peregrinação por os cursinhos pré-vestibular, né? Acabei não passando de primeira na Federal. Para não voltar para casa, o que eu fiz? Me alistei como voluntário. Eu e meu amigo.
A gente não queria voltar, né? E lá a gente acabou entrando pro NPOR, que aqui é CPOR, né? E tivemos um breve tempo na caserna lá com militares, entendemos o que é um processo de... O primeiro contato que eu tive com gestão foi lá, né? Processo de gestão, isso me ajudou muito academicamente e profissionalmente, pelaquela disciplina e o processo. Passou esse tempo, né? Então passei na Universidade Federal de Pelotas, em administração, né? Então também tinha sido aprovado em outro curso na Universidade Federal de Santa Maria, mas acabei optando por Pelotas. Entrei no curso de administração muito focado, sabendo realmente o que eu queria, então já vinha com aquela base da escola militar, já vinha com aquele conhecimento assim, eu sei que eu preciso fazer, estratégia empresarial na verdade a estratégia militar, né? Sim. Mas a base da estratégia empresarial é a estratégia militar. E eu entrei muito focado no curso de administração. Então, logo no segundo semestre do curso de administração, eu me aproximei do processo das empresas júniores. Então, eu sou um dos membros fundadores, né, da empresa júnior da Universidade Federal de Pelotas. E também sou um dos membros fundadores da FEGERS, na Federação Gaúcha das Empresas Juniores do Estado, né? Então, gerou tudo ali naquele bolo, né? Pô, ali foi o meu laboratório, né? Então, segundo semestre da faculdade, não sabia nem o que eu estava fazendo lá, mas já estava querendo fazer conselho. Do quê? Agora a gente pensa e dá risada, né? Mas eu tive excelentes professores, né? Então, que nos apoiaram, nos incentivaram, e esse é o detalhe. Eles tocaram no ponto certo, né? Então, tem um grande professor Bonifácio, né, que está nos ouvindo aí. Muito obrigado, lhe devo muito, tá? Bonifácio Pete. E aí veio essa veia do empreendedorismo, né? Então, entendendo o que era gestão, como se trabalhava a gestão e muitas experiências durante a faculdade, muitas. Então, fui bolsista de iniciação científica também. Pode dizer o seguinte, eu acho que eu ficava mais tempo na universidade do que em casa, tá? É mesmo? Que legal, era satisfatório, era bacana, porque então era uma época diferente, né? Então, você imagina, 20 anos atrás, né? As universidades eram um pouco mais abertas também, a receber a comunidade. E nós tínhamos excelentes projetos de empreendedorismo dentro da própria universidade. O curso também novo, focado na área hotelaria, né? Então, eu fiz administração de empresas pura, administração hospitalar e administração de hoteleira. Então, me graduei, assim dizendo, nas 3 ênfases, né? Então, eu tive um pouco de conhecimento em cada uma, né? Então, transitei pelo hospital, transitei pelo hotel, né? Aí é o suficiente ali para aprender muita coisa. Imagina gerir um hotel e muito mais gerir um hospital. Tudo, né? Os riscos e tudo que envolve, vou te dizer, né, cara? que é a empresa mais difícil que existe. Um administrador... Você pode pegar qualquer ramo que você quiser. Qualquer. Tá? Eu te falo isso hoje com toda certeza. Nada se assemelha a gerenciar um hospital. Você trabalha com uma farmácia de grande porte, com uma lavanderia de grande porte, com uma manutenção de grande porte, com uma hotelaria de grande porte, uma gestão de pessoas enorme, né? Gestão de conflitos, então nem se fala, né? Então, a nossa sócia aqui, a Kátia, está aqui, a especialidade dela é gestão de pessoas, né? Então ela sabe muito bem o que significa isso. Bom, e dali, né, a coisa foi se desenrolando, né, foi evoluindo, né, então foram oportunidades, foram aparecendo. Tive, por uma questão de erro de tradução, eu fui parar no mestrado. Sério. Eu estava graduado já, me graduando na universidade, e aí alguns alunos foram contemplados com uma bolsa de pós-graduação, e eu fui um deles. E daí eu fazendo estágio num hospital, na Beneficência Portuguesa, em Pelotas, né? E na época o administrador, o provedor, era o cônsul de Portugal no Brasil, né? Então, ele reuniu a equipe lá e falou, olha, aqui quem quiser crescer tem que fazer o Master. Ok, né? Master. Master para nós é o quê? Mestrado, né? Uma tradução não literal, assim dizendo. Para eles é especialização. E eu, meu Deus do céu, eu tô adorando ficar aqui. Eu voltei decepcionado para casa, assim, disse, vou ter que fazer mestrado, não fico lá. E cheguei para uma professora minha, professora Elaine, me ferrei, né? Eu vou ter que sair, né? E ela assim, não, vai participar, vai fazer, vai estudar e vai fazer o processo seletivo de uma das universidades. Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou, Santa Maria eu gosto, já morei lá. E fui fazer algumas semanas não tive vida, né? Mas tudo bem. Sim. Passei,
né? Cheguei no hospital e, chefe, né? Tô aqui, passei lá. Agora eu preciso de uma liberação de segunda, terça e quarta para ir para Santa Maria, morando em Pelotas, né? E fazendo especialização sexta de noite e sábado o dia inteiro. Ele olhou assim, mas você já faz? Eu digo, não, você pediu mestrado. Não, mas isso aqui é. Ai, meu Deus. Nossa, era após, não? Era após, né? Mas foi bom. Então, ali o mestrado abriu de vez. Então, esse braço do empreendedorismo, da gestão, veio como uma marreta para cima. Eu tive muito também, não digo muita sorte, mas eu acho que fui agraciado realmente de ter bons professores. O professor Paulo Sérgio Sereta, em Santa Maria, um excelente professor, né? Então, o professor Wittmann também. Então, trouxeram uma visão de mercado diferente do que eu tinha. Então, será que isso tem mais alguma coisa? Então, vamos lá, vamos interessar, vamos procurar, vamos ler. Curioso. Muito. Não, minha vida foi um inferno. Naquele ano foi um inferno. Né? Eu ficava em Santa Maria segunda, terça e quarta. Quarta de noite eu viajava, acordava quinta-feira, né? Trabalhava quinta-feira no hospital, quinta e sexta eu trabalhava no hospital, sexta de noite eu fazia especialização, sábado o dia inteiro. Aí sábado eu voltava para Santa Maria. Então, eu não sabia muitas vezes se eu estava indo ou voltando. Vida social, zero. Não, a gente achava um jeitinho. A gente sempre, estudante sempre acha. Sempre acha. Não sei como. Hoje eu não consigo mais, né? Mas na época, sim. E ali foi interessante, porque foi abrindo um leque de oportunidades muito grande. Muito grande. Eu não tinha noção daquele mundo que estava aparecendo na frente, né? E, comecei a estudar, comecei a interessar, a gostar do mestrado. A possibilidade de voltar para a caserna, descartei totalmente, porque eu tinha um tempo ainda para voltar como oficial, mas não, descartei. Não, esquece, vamos lá. Vamos seguir a vida. Vim para dar um curso, apenas um curso, de hotelaria em Novo Hamburgo. E do curso que eu vim para dar 3 aulas, acabou ficando 15 anos. Acabei me estabelecendo na cidade, né? E aí eu estava naquele curso já na universidade e surgiu uma vaga para consultoria empresarial. E nenhum dos novos professores tinha experiência em consultoria empresarial. E eu tinha mais de 3 anos e meio de consultoria empresarial, desde o segundo semestre da faculdade e estagiando em empresa de professores, né? Atuando junto. Uhum. Bom, ali foi a fome com a vontade de comer. Foi, assim, eu digo que foi a minha grande mega cena, né? Porque de satisfação. Ali eu me coloquei realmente de forma individual e tendo que trabalhar a consultoria, aplicar tudo aquilo. Bom, aí eu comecei a ver... Botar na prática a teoria. Cara, olha só o que esse pessoal faz sem nada, né? Então, com a cara e com a coragem. Se a gente ajudar um pouquinho, o que acontece? Né? E daí você vê... Me impressionou, uma empresa que mais me impressionou foi uma que a gente chama... Hoje, vulgarmente, cordão, né? O cordão de sapato, né? Eu atendi essa empresa, acho que ali era Campo Bom ou Sapiranga, né? Na época, o empresário faturava, tipo, em valores de hoje, assim, tipo, uns 500 a 700 mil reais por mês, né? Na época, em valores de hoje. Eu olhei, como que esse cara fatura isso, né? Com cordão, né? Eu nunca imaginei isso na vida, né? Então, imagina, eu saí de uma região que era agrícola, né? E você se depara com uma região industrial, sapato, bolsa. Né? Então, deu aquele choque de realidade. Né? E mais um, né? Mais um. Aí você olha aquilo, mais um desafio, mais alguma coisa interessante. Né? E aí foi surgindo essa veia empreendedora. Mas começou toda pela área de tentar fazer algo, melhorar algo no contexto da consultoria. Né? E a consultoria foi se consolidando cada vez mais, então nunca mais parei a consultoria. Então, hoje... Deixa eu te perguntar, tu chegou a empreender em alguma outra coisa? Sim. Na sequência? Sim, na verdade o que acontece? Quando eu estava como professor da SPM, eu não podia ter envolvimento com empresas de lá, né? Fui gestor da incubadora da SPM durante 8 anos. Então, existia um contrato ético, né? Então, claro. Assim, para não ter um favorecimento, né? Quando eu saí de lá, foi uma das questões, sair de lá eu comecei a atuar como investidor anjo de muitos projetos, né? Então, o que acontece? Você pode pensar, mas por que você fez empreendedor anjo? Por que você não pegou o seu projeto? Porque assim, se você não tem alguém que se dedica 24 horas para aquilo... O projeto não anda. Não anda. Então, o que acontece? Eu não ia conseguir fazer isso.
O meu ativo é ser... Então, olha, eu não vou te dar consultoria. Em vez de te cobrar consultoria, eu vou... Entrar com a consultoria. Vou fazer esse braço, né? Isso foi muito bom. Nós tivemos vários projetos muito bem sucedidos, que já foram vendidos, foram negociados. Então, esse sempre foi o meu pilar. Entrava com equity. Entrava com equity. E prestação de serviço, a parte administrativa, de gestão. Exatamente. Show. Então, e detalhe, né? É até desleal fazer isso, né? Mas a gente estava ali, né? Na boca, né? Na indústria ali, né? Prontinho, quentinho, né? O pãozinho fresco, né? Então, você sabia naquela escala, assim, aquele brilho no olho, né? Então... A gente sempre trabalhou lá com duas escalas, né? Uma escala de gestão e uma escala de empreendedorismo. Aquele braço, aquela pessoa que é mais empreendedora e aquela pessoa que é mais técnica, né? Quando a gente conseguia chegar a um denominador comum entre a equipe, né? Opa, isso aí vale dinheiro. E o projeto, às vezes, nem era tão inovador. Sim. Mas tinha potencial, né? A equipe faz muito diferença. cara. Você pode pegar alguém que está vendendo água, né? Então, nós temos... Quantas indústrias de água? Quantas indústrias, mas algumas se destacam. Por quê? É água. Não, mas aí que tá. Quem está por trás dessa água? Quem enxerga o cliente? Quem consegue comunicar? Então, o meu papel foi exatamente esse. Então, por muito tempo eu fiz esse trajeto, né? Então, fiz o papel do investidor anjo. Eu não gosto de usar essa palavra, tá? Mas eu fui o mentor, eu costumo dizer assim, o orientador, né? Em algumas etapas, né? O mentor é muito forte, né? Então, fui um orientador em algumas etapas. E naquele momento, um apoio financeiro, um apoio de gestão, e muitas vezes não era nada disso que eles precisavam. Eles precisavam apenas de alguém dizendo para eles, pô, você tem um negócio bom na mão. Sim, tem cara, potencial e vai dar certo. Acredita em ti mesmo. É isso aí. Tem uma grande história com uns grandes amigos meus, o Francisco e o Arthur, da Space Hunters, que devem estar, vou passar para eles depois. A empresa deles começou assim, começou literalmente no bar da universidade. Literalmente no bar da universidade, me trazendo assim, um esboço de ideia. E hoje é uma das empresas muito bem sucedidas no ramo deles. Só existem duas empresas realmente com condições de trabalhar o geomarketing no Brasil, né? Então, eles são uma delas. E saíram daqui de Porto Alegre. Então, hoje eles atendem praticamente todos os continentes. Eles podem fazer uma análise de geomarketing, e a análise de mercado é o nosso parceiro hoje dentro da Apollo. E foi assim, né? Aos pouquinhos foram surgindo as situações, né? Então, eu nunca me desvinculei, e não pretendo me desvincular do meio acadêmico, que eu acho que nós temos um papel muito forte em apoiar. Se tem alguém que pode modificar um cenário econômico e social, é o ensino, né? A educação. Não, e sem contar o contato também, né? É fantástico, cara. É fantástico. Olha, fantástico. Quantas pessoas você não conhece que tem potencial... É um empreendedor nato que você vê ali, que tu pode auxiliar e pode também... E às vezes você só apresenta alguém para ele. Já é o suficiente. Sim. Já é o suficiente. Já transforma. Já. Então, esse é o ponto. Então, essa minha trajetória, ela foi basicamente por esse caminho, né? Então, começou pelo meio acadêmico, começou pelo conhecimento da educação e acabou vindo para tudo isso. Hoje eu não consigo me desvencilhar, né? Então, hoje eu não tenho como parar a academia, me dá uma satisfação enorme estar à frente de uma sala de aula. Não tenho como parar a consultoria, né? Então, porque a consultoria gera. E a Apollo, ela veio para coroar tudo isso, né? Então, eu tenho uma outra empresa que eu sou sócio aqui em Porto Alegre, que tem participação, e essa empresa ela trabalha só com processos de M&A. Né? Processo de M&A, montagem de operações financeiras dentro de empresa. O que é a operação financeira? Criar a própria financeira dentro das organizações, né? Um processo que, olha, movimenta muito recurso. Sim. Os bancos não gostam muito que a gente fale isso, tá? Mas a gente sabe montar, tá? Sim. E isso tudo está atrelado ao processo franchise. Né? Então, isso são ferramentas que validam o processo de franchise. E aí você me pergunta, tá, mas por que franchise? O franchise é uma área que nós identificamos como sendo um caminho saudável de apoiar quem tem um bom negócio, um bom projeto, um bom negócio constituído. Ele está faltando. A só consultoria não é suficiente. Então, eu vou dar a consultoria, mas eu vou te dar mais que a consultoria. Eu vou te dar um caminho a seguir. Não vou lá só dizer o que está errado, o que está certo. Não é conselho, né? Eu sou membro de conselho hoje consultivo, né? Tenho vinculação com o IBGC, mas, assim, não é suficiente. Né? Então, você precisa de algo mais. Né? Então, e a Apollo, ela faz isso. Então, a gente consegue entender o projeto, se ele é passível de virar uma franquia, tem o DNA de franquia.
Vamos entrar nesse assunto, Marcelo. Na prática, tá? Quando é que tu consegue identificar que uma empresa tem capacidade de se tornar uma franqueadora? Perfeito, essa pergunta, perfeito. Assim, se você procurar hoje na internet, você não vai encontrar. Né? Você vai ter uma dificuldade muito grande em encontrar um material bom que você possa avaliar o seu próprio negócio. Sim. Né? Então, nós chegamos a desenvolver, nós temos hoje uma matriz que a gente desenvolveu, que a gente consegue hoje te dizer o teu nível de franchise, né? Quanto tu está de virar uma franquia estabelecida. Só para te deixar bem claro, o que é uma franquia, tá? Hoje, pela lei de franchise, a franquia pode ser tanto licenciamento de marca, né? Simples licenciamento de marca, ou até o ápice, né? Que a gente, não vou fazer um merchan aqui, tá? Mas McDonald's, né? Sim. Que tudo lá dentro é formatado, né? Tudo tem um norma, um manual, desde da vestimenta, padrão, né? Então, em toda essa relação de licenciamento de marca até o ápice, né? Você tem um caminho muito grande. Né? Então, o que eu posso fazer? Começa tudo por uma boa identificação com o cliente final. Começa tudo por aí. Começa por aí. A sua marca, o seu produto, imagina alguém de finanças falando isso, né? Então o pessoal de marketing vai adorar, né? Começa pelo branding. Começa pela marca. Então, se você tem uma boa definição, tá? De marca e de escopo de negócio, começa por aí. Você já está com meio caminho andado. Tá? Se você consegue comunicar exatamente o que você... Através da sua marca. Exatamente. Começa por aí. Porque o franchise, ele se vende de dois caminhos, né? Quem compra uma franquia, ele está esperando, primeiro, dinheiro, obviamente, né? Sucesso. E outro, o que vocês acham que é? Notoriedade. Eles querem comprar o teu know-how. Eles querem comprar o teu sucesso. Você, a sua marca, o seu posicionamento. Então, começa tudo por aí. Né? Então, começa por um bom posicionamento. Né? Então, se você conseguir identificar que eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei que o meu processo é bom, meu cliente reconhece isso como bom, realmente bom, uma referência, bingo, já passou o primeiro estágio, um primeiro estágio grande. Depois vão começando aí como é o que você quer. Você quer fazer um licenciamento de marca, você quer formatar mais tecnicamente o negócio, aí vão os detalhes, mas isso é o fundamental. Se não tiver, não adianta. Você vai ter que construir muito antes. Antes de nós seguir nessa linha, qual é a diferença do cara que tem uma franquia ou do cara que tem uma filial ou do cara que tem uma parceria, né, que são modelos diferenciados? No que a franquia se diferencia para esse cidadão? Vamos lá, tá? A filial, né? Filial é você sócio de uma outra pessoa, né? Então, nosso ilustre colega aqui, né? Doutor, né? Não, doutor, estou mais para empresário agora do que advogado, vou falar bem a verdade. Bom, mas assim, sabe, no direito privado, vamos dizer assim, você é sócio, você compartilha todos os ônus e bônus, né? Sim. Então, e tem um limitante, muitas vezes, e a própria legislação te coloca, né? Então, você tem uma responsabilidade solidária pelos dois negócios. Então, você é sócio de uma empresa, você vai ser sócio de tudo, não adianta, né? A questão agora da franquia, nós temos uma proteção jurídica muito interessante no Brasil. Nós temos uma das melhores leis de franquia do mundo, tá? Então, só para deixar claro. Então, muito se fala do nosso país, mas nós temos coisas boas, né? Muito boas. Então, embora, claro, não se aplique tudo, né? Mas a lei, ela preserva o direito e os deveres da franqueadora e do franqueado de forma muito clara. Então, a franqueadora, ela consegue investir no franqueado de forma muito clara, com regras muito definidas, e o franqueado também tem os seus direitos e deveres, né? A franqueadora, ela sempre detém o direito da operação. Sempre. E o franqueado sempre ele tem o direito, né, de receber aquele apoio e o dever de contribuir com a operação. Juridicamente, isso te dá uma segurança muito grande, muito grande. Ainda mais num país como o nosso, e a segurança jurídica é um fator muito decisivo nos negócios. A franquia, ela sempre te dá um suporte maior, porque a franqueadora, uma vez que ela virou franqueadora, ela tem a responsabilidade legal, não só ética, legal, de dar o suporte técnico em algumas situações.
Então, ela não pode se abster. Não, eu te concedi minha marca, agora te vira. Não é isso aí. Você tem uma responsabilidade. Eu acho que esse é o ponto-chave, né, Marcelo? É a segurança jurídica que esse processo dá, que tu não encontra numa parceria, por exemplo. Tu pode ter um parceiro, fazer um contrato de gaveta, assinar em cartório e tudo mais, mas não é a mesma coisa do que um processo de franquia, né? Onde tu tem segurança para os dois lados, né? Tanto do franqueador como do franqueado, né? E tu sabe que tu vai ser atendido por aquela franquia e que tu tem deveres para com aquela franquia, né? E se as regras estão claras desde o início, isso, o processo fica claro. Né? Então, a franquia, ela te dá isso, né? Impacta no primeiro momento, né? Então, nós tínhamos hoje de manhã uma reunião que nós tínhamos, né? Não vem ao caso, mas 2 empreendedores, né? Eles têm uma união estável, né? Mas não registrada, né? Então, a gente falou, acabou, a gente não vai lançar no mercado se vocês não regularizarem isso. Né? Então, a menina olhou, vamos casar. Sim, claro, vamos casar. Casar com separação total de bens e com um contrato definido dentro da franquia. Tudo isso, sim, não tem essa depois. Agora que está tudo bem, está tudo legal, vamos fazer tudo certinho, tá? E é uma situação interessante, porque a informalidade hoje no Brasil é o que atrapalha. Tá? Não, assim, eu recebo muito a pergunta dos meus alunos assim, professor, nossa tributação é alta, blá, blá, blá. Eu digo, cara, a tributação do teu concorrente é igual à tua. Você não está sendo competente para lidar com os fatores internos. Não é a tributação que mata, é a gestão que mata. Porque você está... Claro, você não pode comparar uma indústria brasileira que vai competir com uma estrangeira. Aí outra coisa, mas dentro do universo mesmo cenário, local, não, você tem as mesmas operações. Exato. E aí que tá. O jeitinho brasileiro é o que estraga. Faz certo do início. Porque você tentar arrumar depois é muito caro, né? Então, os doutores ali que ganham dinheiro, né? Depois, né? Por quê? Sabe, né? Então, assim, arrumar o que foi mal feito custa muito mais caro e deixa muito mais sequela do que lá no início. E a franquia é exatamente isso. Você nasce já com o DNA de crescimento. Então, você nasce já olhando para o futuro. Você nasce olhando para o crescimento. Nós não pegamos nenhum cliente que a gente já fala para eles, você quer crescer quanto? Eu quero crescer 4, 5 unidades. Então tá, então você não vai ser franquia. Você vai ser tudo filial. Deu filial. Como assim? Não, para franquia, mais de 10, mais de 20. Claro. Vamos botar 200. Mas será que eu posso? Mas claro, você já tem 2, 3 filiais. Espera aí, você pode. Você já fez o mais difícil, que é se dividir entre operações que são desestruturadas. Não ficar tudo centralizado em ti, né? Enquanto empreendedor, você já tem 2 filiais, já começa a descentralizar a gestão. Né? E outro fator importante, né? A franquia, ela te coloca uma exigência intelectual maior. Ela te tira da operação. Entendeu? Você vai ser mais intelectual, você vai pensar mais no negócio, você vai ser mais estratégico, você vai estar mais ligado, né? Então você vai estar mais atento. O que eu estou vendo? Como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Né? E durante quando a gente está na operação, a gente não enxerga. Isso que eu falei, é o que falta às vezes para o empreendedor. Sim. Conseguir até como fazer uma gestão de crise, por exemplo, que está tão na operação, fazendo o dia a dia, cuidando de atendimento, cuidando do financeiro, que o cara não pensa estratégico, não consegue crescer. E eu acho que isso foi um dos primeiros podcasts que nós tivemos com o Renan. O Renan falava isso, a história de advocacia que trabalha com a M&A. Exato. Então, o problema todo, às vezes, é o empreendedor, né? Ele faz tudo ali dentro e ele não quer ficar na parte de gestão. Ele quer o operacional e aí ele não consegue crescer. Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu consegue falar de forma sucinta os passos a passos ali de uma formatação até a venda? Perfeito. Como que faz, o que o Paulo faz, assim... De uma forma mais... Etapas bem objetivas, né? A primeira etapa é o planejamento. Entender o que pode ser franqueado e como pode ser franqueado. E foi ali a pergunta do a primeira aula, etapa. Assim. Né? Então, você analisa o negócio e olha assim, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. E o que não é possível, a gente volta para a prancheta para adaptar ou criar um modelo que possa ser replicável. Segundo estágio, a formatação. Formatação é registrar esse planejamento de forma legal e tabular. Ou seja, botar tudo isso conforme a lei, né? Em criar as regras legais. Então, só fazendo uma aspa aqui, quantas empresas que você faz a formatação de franquia que já tem manualização, já tem processos devidamente instaurados, de A a Z? Conta pra mim aí. Tem uma chance para acertar, Álvaro, tem uma chance. Mega Sena, né, cara?
É que eu trabalho com compliance, cara. E compliance, assim, quando eu chego para falar, tá, mas você tem que fazer, por exemplo, eu trabalho com a LGPD também. Vamos lá fazer o mapeamento de dados, o inventário de dados. Tá, a gente faz através dos seus processos. Quais são os seus processos? Não sei. Aí eu vou no RH e falo, tá, mas... fez uma pergunta difícil. O que você faz ali no RH? Aí eu falo, cara, só pensa de A a Z o que tu faz, cada pessoa faz aqui e a gente começa a ter... É difícil, né, cara? É muito Essa difícil. parte de processo. Porque o que acontece? Esse trabalho tá na cabeça de chão de fábrica tu faz também? Tu entra para dentro da empresa para formatar ela, para ela virar uma franquia? Olha ali na ponta da mesa ali, olha quem faz. Tá ali no bastidores ali, pessoal, vocês não estão vendo. Os bastidores ali estão fazendo. Não, a voz feminina aí é mais forte que a voz masculina. Impõe mais respeito. Sim, mas cara, então é pesado, cara, é pesado. Porque isso que impede muitas vezes uma franquia de ter mais sucesso. Então, se você encontrasse uma franquia que nasceu sem isso, se ela fizer análise de processo e mapeamento, ela estoura. Ela estoura, cara. É fantástico. Então, assim, ó, primeira parte do planejamento, segunda essa formatação, que é pesada. Eu digo assim, a primeira é a lúdica, né? A primeira é a lúdica, é festa, é ver números. Oh, que legal, vou atingir tudo isso, posso chegar nesse ponto. Ah, bacana, layoutzinho da loja, tudo mais. Aí depois aqui vem, baixa a orelhinha, né? Então, ó, tá, isso aqui, como é que você vai fazer? Como é que você faz isso? Como é que você vai padronizar isso aqui? Vamos pegar pizza. Como é que a pizza vai ter todos os mesmos... Ó, vamos pegar a calabresa, tem que ter sempre a mesma quantidade de calabresa. Como assim? É real, sim, né? A massinha tem que ter, na mac and cheese lá tem que ter sempre as 400 gramas. E aí, como é que faz, né? Então, essa etapa é pesada. Depois disso, planejou, formatou, processo de validação. Se ela já é rede, ok. Então, aí um processo bem detalhado. Só é o seguinte, bem delicado. Se ela não tem experiência no processo de varejo, a primeira e segunda unidade é de responsabilidade do franqueador. Então, ele tem que abrir para ele entender o que está acontecendo, entendeu? Ele tem que aprender. Isso é muito comum no industrial. O industrial, ele sabe produzir, ele sabe entregar o produto, só que ele não sabe vender. Ele não sabe vender. Ele acha que o produto dele está perfeito. Sim. Né? Vende sozinho. Bota na prateleira, alguém compra. Exato, não é. E esse é um outro choque de realidade, a validação de mercado. Né? Então, quando já é rede, né? Então, essa etapa aqui, ela fica mais simples. Tá? Então, a gente acaba melhorando alguns processos. Né? Mas quando não é, existe esse processo bem definido. Fez essas 3 etapas, agora vem o quê? Venda. Né? Começamos a vender para os interessados, né? Como que se faz a venda? E a escolha, né? Isso é interessante, porque assim, ó, nós estamos discutindo hoje de manhã para um cliente na semana que vem, né? Ele diz, vou vender. Não. Não, ainda não. Tem que ter o perfil do franqueado, né? Exatamente. Vamos pegar o caso, tá? Nós temos uma rede nova surgindo de bronzeamento, né? Produtos de bronzeamento. Né? Olha aqui, ó. Brancão, desse jeito aqui, né? É meio barrigudinho, né? Eu sou o perfil para comprar essa franquia? Se eu for investidor. Mas se eu for operador, não. Não vou vender, né? Então, assim, é um perfil que a gente tem que analisar. Tá de acordo com o perfil da franquia? A pessoa vai se sentir interagindo com a franquia? Isso é interessante, tá? Não é eu não vou restringir X ou Y, não. É que a pessoa tem que se identificar. Tá? Nunca compre uma franquia porque alguém disse que dá dinheiro. Isso é a maior furada que existe. Uma furada. Tá? Normalmente é assim, eu tenho um amigo que tem, a gente falou com o nosso amigo Léo aqui, que ele tem 2 franquias da Cacau Show. E ele manda bem, mas assim, conversando com ele algumas vezes, ele fala, cara, às vezes as pessoas vão atrás achando que, não, é só porque é Cacau Show vai dar certo. Não, mas várias Cacau Show já fecharam. E olha Cacau Show, o que é Cacau Show, né? Todo mundo conhece. Isso mas é um ponto legal, porque assim, dinheiro, você tem que ter uma conexão. A marca não adianta. Tá? Tem que ter conexão. Se não tiver conexão, os primeiros clientes da sua franquia, quem são? Você comprou uma franquia agora, quem são os seus primeiros clientes? Parentes, amigos. Tudo. Exato, a tua networking. Se a tua networking não comprar, ferrou. Não vende para mais ninguém. Não vende. Né? Nós temos uma análise de perfil do franqueado lá que a gente já pede às redes sociais. Para analisar, meu amigo, é o seguinte, você está querendo comprar uma franquia X. Mas será que você não pode olhar essa outra aqui? Olha que legal. Tá
tá conectada com o seu perfil de vida, tá conectado com as suas relações. Quem sabe você faz isso, entendeu? Não tinha. Faz todo sentido, cara. Entendeu? Faz todo sentido. E isso garante a conexão com a franqueadora. A franqueadora, quando ela faz isso, ela cria uma relação de crescimento e contribuição com o franqueado. Ela não fica com a obrigação só de desenvolver. O desenvolvimento vem para o outro lado também. Né? Então, nessa etapa aí, e depois, cara, depois a gente busca investimento para fazer um IPO, né? Um dia, né? Sim. E isso tudo o Apollo acompanha. Tudo. Buscando, inclusive, a hora de lançar as franquias. Principalmente. Para quem vai vender as franquias, isso aí tudo a Apollo faz o acompanhamento. Sim. Nós estamos assim, ó, cada franquia tem um momento certo de lançar, tá? Se você perder aquele momento, você pega aquela barriga, né? Você não pode lançar na barriga. Você tem que lançar antes... Você lançar ela aqui quando começar o processo de subida. Tá? Porque aí você garante uma rentabilidade maior, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Um braço que tu tens aí, que tu falaste da Apollo, é a parte de gestão. Essa parte de gestão, ela vai fazer a questão das academias? Porque normalmente tem, né? Nos livros eu li alguns referentes a franquias, e fala, é interessante você criar o franqueador ter como se fosse uma academia interna para atender os franqueados, para dar educação de gestão, etc. É isso que vocês vão pegar dentro desse... Ou é um pouquinho diferente? Não. Tá atrelado a esse ponto. São dois pontos específicos, tá? A gestão significa, primeiro, uma consultoria, né, constante e permanente para a franqueadora, né? A franqueadora, nós assessoramos a franqueadora na montagem da sua própria equipe de academia. E aí o meu lado também vem, ó, aquela mosquinha lá do meio acadêmico, né? Você vai fazer isso aí também. Já tem esse lado também, do Academy, voltado para o desenvolvimento. Né? Então, são dois braços. O apoio à franqueadora para que ela gere esse conhecimento internamente. E quem são essas pessoas? Ó, detalhe, nossa recomendação, tá? Você não contrata essa pessoa no mercado, eu vou chamar o fulano. Não, você tem que olhar para dentro da franquia. O melhor resultado que se tem é quando você pega um franqueado que já se desenvolveu, já maturou, e você assim, ó, vem cá, meu amigo. Quem sabe agora você, além de franqueado, você é o nosso management, né? Então, você é um dos nossos instrutores aqui. E ele vai sentir uma satisfação maior, porque ele já fez aquilo, ele já tem o DNA. Então, a nossa recomendação sempre é essa, né? Então, você vai trabalhar nesses dois momentos. A Apollo auxilia essa configuração e, claro, né? Então, pelo meu braço, pelos meus sócios também, que temos um bracinho no meio acadêmico ainda, né? Então, já dar esse suporte até que a franqueadora consiga se estabelecer. E te digo, esse é caro, tá? Sim, é isso que eu fiquei pensando, porque imagina você criar uma franquia e aí a franqueadora, tu falaste também, a gente conversou nos bastidores sobre micro franquias, que a gente pode falar na sequência, mas como é que essa micro franquia vai ter essa academia interna para poder, né, mas daí dar suporte? Tem um detalhe importante, assim, ó, antes vamos colocar, a franquia mudou muito, tá? Antes e depois, antes da pandemia e depois da pandemia. Mas imagina. Tá, e teve assim, obviamente, o mercado de franchise, ele sentiu muito o período da pandemia, tá? Então, grandes operadoras, né, pararam a venda, principalmente de varejo, que tinham e que dependiam de shopping centers. Então, praticamente, muitas delas sucumbiram, né, se não tiveram o apoio da franqueadora. Ao mesmo tempo, as micro franquias vieram como um foguete do Elon Musk, né? Então, né, dispararam violentamente. Por quê? Baixo investimento. E aí, por que eu te falei da pandemia? A pandemia, antes da pandemia, não se tinha tanto treinamento online. As pessoas não tinham a cultura do treinamento online. Elas não tinham a cultura... vocês, podcast, vocês sabem muito bem que é isso, né? Então, eu vivi um processo que foi bem complicado, foi transferir todo um conhecimento de campo de sala de aula do presencial, né, para o online. Meu, vocês não têm noção, né? Você olhar para o computador é uma tela só e todo mundo com a câmera fechada. Você não está na apelação de pergunta. Sabendo se está interagindo com alguém ou não. Né? Mas eu perguntava, tem alguém aí ainda, né? É fato, né? E aí a pandemia ajudou. Ela quebrou isso. Então, o digital não é mais um desafio. O digital agora é uma prática, é uma realidade. Essa franquia, por exemplo, a nossa parceira, a We Love Bronze, todo o treinamento deles é vídeo. Todo o treinamento. E é um sistema de bronzeamento a jato. Então, não é
todas as normas, toda a legislação, né, perfeita, né? Então, exatamente, ele coloca assim, ó, não se exponha, não faça aquele bronzeamento clandestino, aquela atrocidade, né, que pode te gerar uma sequela absurda, né? E para pessoas, inclusive, que têm um problema de pele, é o mais recomendado. E aí ele faz muito bacana, ele ensina exatamente como vai fazendo no vídeo. Então, vai o bonequinho subindo, ó, como é que você faz assim. Ficou super interessante. Por quê? E aí ele consegue atingir em larga escala também. Tá ali, não precisa todo mundo treinando o tempo todo, a pessoa olha o vídeo. E o software, um bom software. Né? Tecnologia. Tecnologia. Por favor. Então, a pandemia para o ramo de franchise, ao mesmo tempo que ela fechou uma porta, ela abriu uma porteira. E diz para mim aqui, questão de qual que é a diferença de uma franquia tradicional para uma micro franquia? Se é só o tamanho, como é que funciona uma ou outra aí? Na verdade, elas podem subsistir... Perfeitamente. Né? Pode vender micros e franquias normais. Claro. Né? Mas acho que tem a ver com não, mas acho que é questão de porte, né? De tamanho, de investimento. Sim. Olha só. Não sei. Para você ver uma ideia, o que você falou é interessante é o seguinte. Ó, antes da pandemia, os contratos de franquia como você falou de uma marca muito famosa aí, era bem objetivo, né? Você comprou uma loja. Você não pode nem aumentar a loja. Né? Até a metragem é a mesma. Exatamente. Você não pode aumentar a loja. E, o franqueado fica, o que eu faço? Né? Eu quero vender mais, então vou ter que comprar uma outra unidade. Vai. Né? O que aconteceu? Com essa mudança toda que aconteceu no cenário de franchise, essa diferença começou a ser um plano de carreira dentro do franqueado. Então, hoje, nós estamos vendendo franquias que o franqueado começa com micro franquia, que é uma franquia individual, geralmente estabelecida dentro de um processo do MEI, do microempreendedor individual. É uma franquia que a gente chama até aquela substituindo a vendedora porta a porta, né? Então, ela pega a malinha dela ali, vai com calçado ou vai com os produtos de beleza, né? Só que regular, ela é empresária, ela não é um desvio do processo legal. Não, ela é empresária. Ela não está sendo contratada como uma mão de obra barata para não recolher imposto. Não, ela está inscrita como empresária, ela tem os direitos de empresária. Ela é micro franquia. O que diferencia ela, micro franquia? Ela não tem sede. Ela tem um zoneamento. Então, ela tem uma micro franquia de zoneamento, que a gente tem assim. Você pode atuar, por exemplo, no âmbito de Porto Alegre. Então, a gente te dá uma área. Entendi. Mas eu posso atuar? Pode. Mas, você sabe que lá tem o fulano, né? Então, vamos manter. Respeitar. Vamos respeitar. E depois a mini franquia instalada, né? Que é tipo o quiosque de shopping, né? Então, ele já tem um ticket de produto, um mix de produto determinado. Então, tem que ser uma venda dinâmica. Uma venda dinâmica. Eu não posso ter todo o portfólio. E eu vou passando depois para uma empresa um pouco maior, que a gente chama uma franquia mais standard, né? Então, uma franquia um pouquinho mais estruturada. Ela vai ter um serviço junto, vai ter um produto. Então, ela começa a ter um local físico já com um atendimento diferenciado. E tem a Master, né? Que ela pode contemplar todo o portfólio de produto e serviço da empresa. Então, hoje, o que a gente faz hoje é que assim, cara, não perde cliente. Não perde. Se o teu produto é legal, você vai começar em todas. Eu tenho 50 mil para começar. Tá, mas a franquia é 700 mil. Mas você tem a micro franquia, você pode começar com 50 mil. E você vai evoluindo e você vai subindo de nível. Né? Você faz uma gamificação que é possível. Só que essas franqueadoras tradicionais, elas não permitem isso. Então você nasceu carimbado. Fica engessado. Não. Esse processo que a gente desenvolveu, ele vai gerando cada vez mais uma interação com o franqueado e vai dando um objetivo novo para o franqueado. Então, pegar de bronzeamento, né? Você começa só com bronze. Você vai para um outro estágio, você vai ter produto de beleza, saúde corporal. Você vai para um outro estágio, você vai poder vender roupas da marca, né? Que são roupas de banho, que a sócia, a empreendedora, ela é estilista, né? Formada em moda, então ela vai desenvolvendo um portfólio de roupas. Então vai juntando. Chegou nisso aqui, eu tenho outros serviços relacionados à estética. Que aí é a clínica. Vai agregando cada vez mais produtos. E ela vai isso é prazeroso para o investidor, para o empresário, claro. Né? Porque ele sabe que ele não está engessado, que ele tem condições de crescer mais conforme o negócio dele for andando. Exato. E ele não é obrigado a fazer isso. Ele pode parar no estágio 1. Sim. Não tem problema não. Então, ela é democrática nesse sentido. A meritocracia no processo de franchise que nós temos hoje é saudável. Né? Então, você não... você comprou uma franquia da empresa X lá, que você falou. Acabou. É aquela ali. Você quer abrir outra?
destruir essa parede e abrir? Não, você tem que comprar outra. Não, show de bola, cara. Show de bola. E quer fazer me diz uma coisa, a empresa costuma dizer que a franquia é um mundo à parte dentro daquela empresa. Tem gente que até diz que se tu tem a tua empresa, para que tu abrir uma franquia, tu tem que, nem que tu seja pegar uma salinha do lado e escrever na porta ali, franquias, e começar a pensar como franqueadora e não mais como empresário naquele teu setor, naquele teu segmento. Isso é verdadeiro? É assim que acontece? Correto. Por quê? A gente estava falando antes assim, de virar a chave, né? Então, quando você vira o franqueador, eu vou te explorar mais o teu intelecto. Eu vou querer saber um pouco mais do teu objetivo lá na frente. Você vai pensar mais o negócio. Você vai agir menos no operacional. Né? Então, você pega lá a pirâmide, os 3 estágios, né? Operacional, tático e estratégico, né? A franqueadora, a gente costuma brincar, né? Uma franqueadora que fatura milhões, ela pode estar operando nessa mesa aqui. 1, 2, 3 computadores. Ela fatura milhões. Né? Por quê? Ela vale o seu capital intelectual. Tanto que o valor de investimento, quando uma franqueadora vai para o mercado captar recursos, é engraçado, né? Porque a maioria das empresas, quando vai fazer um processo de captação de recursos, ela já apresenta um plano de investimento imobilizado, né? A franqueadora não tem nada. Sim, é o escritório, na verdade. Sim. Só. Ela vai usar todo aquele capital para fazer o quê? Todo em gestão, todo em marketing. Pesado, gente, pesado. Né? Então, se ela vai investir maciçamente no processo, melhorando seu processo, melhorando seu produto, inovação. Tecnologia. Então, ela não muda totalmente. Então, a gente fala, ó, nós temos umas empreendedoras que são nossos xodó, né? A história de vida delas, olha, recomendo depois, daqui a um tempinho, vocês chamarem elas, tá? Opa, vamos chamar. Deixa os contatos depois para nós. Pô, assim, a história é de emocionar. Praticamente de empregadas domésticas a empresária. Show, cara. A gente adora isso, né? Assim, ó, conhecimento praticamente zero no assunto. Só a vontade de fazer. Só a vontade. Então, e exatamente, a gente falou, ó, agora parou. Você não vai... Não. Mudou. Vocês vão sentar aqui, é outro papo. Tanto que uma sócia a gente chamou mais pro estratégico. E a outra a gente sabe que o perfil, ela gosta daquele envolvimento da operação. Deixa ela matriz lá. Que ela vai ser feliz lá. Isso. Aqui entendeu? Ela vai atrapalhar. Aqui ela vai se perder. Então ela fica eufórica demais, né? Mas o que eu faço? Não, calma. Agora é fulano que decide. Mas é importante. Assim, tem que separar. Tem que separar porque o operacional é o seu laboratório. E a outra é a sua academia. Né? Então, qualifica por cima. E aquelas questões de ISO 9001, isso aí, essas questões dão valor, claro, é óbvio que dão valor agregado ao negócio, mas são fundamentais para o negócio ou não? Depende do segmento, tá? Então, isso depende muito do segmento. Alguns segmentos, por que se faz a ISO, né? Então, até... De qualidade, assim. Vou brincar um pouquinho agora, porque o meu projeto de pesquisa na faculdade, né? Foi bolsista, foi de normas ISO. Ah, é? A gente Qual estudava... delas? As ISOs, todo bloco 9000 dentro da indústria hoteleira. Se tinha ou não tinha aderência. Né? Então, foi bacana. Assim, foi bastante tempo estudando isso para identificar o que tinha aderência, o que não tinha aderência e o que era transformado em valor. Né? E que valor era transformado. Então, a gente sempre tem que olhar com muito cuidado. Tá? Dentro do processo de franchise, existem 3 níveis. Tá? Então, o nível da indústria, quem produz, no caso o produto, quando é uma franquia de serviço, quem produz o produto lá na origem, uma indústria, por exemplo, uma indústria de alimentos, a indústria está lá, e existe a franqueadora, e a franqueadora, dentro do âmbito da franqueadora, existem 2 subcategorias ali dentro, que é a central de compras e a distribuidora. Né? Aí entra a questão tributária, a questão de melhoria dos ganhos, né? E as unidades. A indústria, interessante que ela tenha ISO. A franquia, não faz diferença. Entendeu? Então, muda exatamente a esfera de importância para cada uma. A franqueadora, se ela quiser fazer um fornecedor homologado, ela deve selecionar baseado numa norma ISO. Pô, na norma ISO eu sei que ele vai obedecer esse padrão de qualidade. Tanto que a franqueadora, ela faz o seguinte, ela faz o seu fornecedor homologado. Não é qualquer um que vai chegar a você, eu vou uma hamburgueria, né? Então eu vou te fornecer o pão. Como é que vai sair esse hambúrguer? Não é bem assim, meu camarada. Então, lá na ponta, a ISO 9000 passa a ser muito interessante. Muito. Tá? Aqui ela não é expressiva, mas aqui é um valor agregado fantástico. Show de bola. E me diz uma coisa, mudando um pouquinho isso. Como escolher, passando pro lado de cá, né? Ou, franquias, ou
de franqueadoras que sejam realmente formatadas por empresas sérias, etc. Porque a gente vê... Eu peguei um caso, eu já advoguei, né? Não estou advogando há alguns anos já, depois que eu fiquei específico ali no compliance. Mas a gente pegou um caso de uma franquia de uma lanchonete, acho que era em Novo Hamburgo, sei lá, não, Gravataí. O cara disse que fez uma franquia, fez um contrato lá, falou que ia fazer a fachada, ia fazer a parte interna, a pessoa alugou o lugar, até deu uma coisa ou outra, mas aí faltou os copos personalizados, faltou não sei o quê, começou a entregar os alimentos num carro que não era refrigerado, que era coxinha, essas coisas ali, com tipo um Santana, assim, com caixa de... Existe isso, cara? Com caixa de isopor, com os negócios dentro, entregando, e aí ela tirou foto disso, por quê? Porque a gente queria anular esse contrato, pegar todo o valor investido e etc. E assim... Ela foi R$30.000 a taxa... Como é que é a taxa? Taxa de franquia. De franquia, que foi... Pô, olha aí. Isso aí começa por aí, tá? Depois eu vou tocar nesse assunto. Aí o cara pagou, ela pagou e quando foi ver, assim, não teve um suporte zero. Então, assim, existe gente que fala que tem um sistema de franquia ou que é uma franqueadora, mas não é. E como que identifica, então... Como é que a gente pode... Óbvio que tem a questão da pesquisa, etc. Mas o que você dá de dica aí para a gente entender qual que é a melhor forma de procurar? Ou você tem como oferir de forma legal... Ah, não, isso que está no papel aqui é uma franquia. Talvez. Ou não, isso aqui não é documentos, uma franquia. Tem alguma coisa que diferencia um contrato do outro e tal. O que acontece? Uma rede de franquias, quando ela está nascendo... Tá, então ela tem esse processo de validação, né? Então, as primeiras unidades, como eu falo, sempre tem que ser de posse ou de muito proximidade com a própria franqueadora, né? Para que esse problema apareça. Né? Isso aparece. Depois disso, você vai comprar, já estou com 50 franquias, vou comprar numa rede de 50 franquias, né? Aconteceu, a gente já recebeu um pedido de um franqueado de uma rede X, a gente analisar o contrato dele, se ele podia rescindir o contrato. E aconteceu... Quando você estava falando, eu pensei que fosse a mesma, tá? Então, é uma situação muito parecida, né? E o que acontece? Começa quando você falou, ela pagou R$30.000 para a taxa de franquia. Aí começou o problema, entendeu? Aí eu digo assim, aí vem o Código Civil, né? Código Civil, é 171 aí, tá? Não, Código Penal, no caso. Código Penal, obrigado. Né? Não, porque assim, ó, você não paga a taxa de franquia, você tem que identificar todo o valor da franquia, receber um descritivo do que está sendo contemplado. A taxa de franquia é uma pequena parcela do total. Não é. Você vai comprar uma franquia, paga 30 mil que você leva. Não é isso. Você tem que pedir para ele assim, ó, quanto que é o meu investimento imobilizado, quanto é o meu investimento em estoque, quanto que é o meu investimento no processo de abertura, quanto que é o meu investimento que eu vou ter que fazer no processo de mídia, qual é a minha taxa de royalties, qual é o meu faturamento médio, qual é a minha lucratividade média, qual é o mix de produto que eu vou vender e o que você vai me entregar. Como é que é o nome desse documento aí? COF. Circular de Oferta de Franquia. Circular de Oferta de Franquia. Tá? Aí lá dentro tem taxa de franquia. O que é a taxa de franquia? Algumas pessoas confundem a taxa de franquia como o valor da franquia. Não, a taxa de franquia é um valor de serviço. É o valor que vai destinado à franqueadora para que ela desenvolva os contratos, tá? A parte intangível do processo. Mas isso não é o valor da franquia. Então começa por aí. Quando eu escuto assim, paguei tanto de taxa de franquia. Você pagou uma parte. Quanto você gastou em fachada? Quanto você... não, a franqueadora me deu uma lista aqui de só vai atrás disso. Porra. Muito obrigada, né? Então monta a minha mesmo, né? Isso tá louco. Muito comum, gente. É muito comum. Eu imagino. Porque o que acontece? Tem de picareta aí. Mas louco. É normal. Aí, não vamos citar nomes, tá? Mas assim, o que acontece? Essa galera ganha muito dinheiro. Porque eles vão vendendo 2, 3, 4, 5 franquias por mês, né? Então eles vão botando 25, 30. Então é nada incomum uma pessoa praticamente do zero começar a ter uma receita aí, que eu acho uma receita boa, né? Pro nosso padrão de vida no estado, de 100, 200 mil, né? Então, ela faz uma graninha, só vendendo franquia, pá. Mas ela faz o quê? Ela incha, ela não dá sustentação nenhuma. Eu digo, vai estourar. Quando eu vou começar a vir os processos, eu não quero nem estar perto, porque isso está errado. Porque ela faz o que ela vende exatamente isso. Então, como é que você se prepara? Primeira coisa, a franquia já existe há quanto tempo? Deixa eu ver como é que é o projeto, o planejamento estratégico da franqueadora. Tá? Porque isso eles podem abrir sem assinatura de contrato prévio. A COF
você só recebe em algumas franquias com a assinatura do pré-contrato. Você tem que depositar um valorzinho X lá, simbólico, né? Geralmente é um valor de 1% do valor da franquia como um todo, né? Só para não ter aquela... toda hora, todo mundo pedindo a COF, né? Então, você faz isso. Você fechou, você abate no valor total. Então, ó, você olha e pede, eu quero ver o planejamento da franquia, da franqueadora, né? Ok, tá aqui. Quero visitar uma unidade. Visita a unidade, conversa com o franqueado. Terceiro ponto, quero ver os termos da COF. Entendeu? A COF você já assinou o contrato, você já viu. Olhei, legal. Quer dizer que você se responsabiliza por me entregar isso aqui. Sim, então tá, beleza. Então aqui agora a gente pode trabalhar. Avança. Tá? Se não fizer isso, você tá tomando uma ré. Tá? Então, assim, aquela coisa, eu comprei uma franquia por 30 mil reais, 40 mil reais. Você fala, duvido. Você vai lá, só de fachada tem 100 mil. Né? E isso não é nada incomum, gente. Então, assim, não compra franquia por taxa de franquia. Tá? Inclusive, a taxa de franquia ela pode ser abonada. Sabia? Ela pode ser abonada. Se a franqueadora tem uma intenção de fazer um processo de crescimento que a gente chama agressivo, ela abona a taxa de franquia. Então, pegar uma região que provavelmente ela não está e gostaria de entrar. Ela abona. Ela não cobra a taxa de franquia. Ela vai dizer, faz o seguinte, daqui a 6 meses, 1 ano, você me paga a taxa de franquia. Beleza? Tá, eu vou crescer mais rápido. Né? Vai ter capital para girar ali. Exato, porque a taxa de franquia, na verdade, ela é o lucro, entre aspas, né? O valor que a franqueadora ganha quando ela vende a franquia. E ela, você está crescendo no meu negócio, então, quer dizer, vamos lá. Isso é correto. Só que ela tem que deixar tudo claro dentro do processo do franchise. Então, nunca compra por taxa de franquia, isso é fria, tá? Sim. E das franquias que existem, assim, isso tu tá olhando mais a parte do franqueador, né? Mas eu, por exemplo, como investidor... legal. Como é que tu identifica, assim, óbvio, já falou um pouco aqui de identificar um nicho de atuação ali, o teu perfil enquanto ser humano, né? Para poder pegar uma coisa que te brilhe os olhos ali. Mas eu, enquanto um investidor, o que é bom eu analisar ali para escolher? Vamos pegar o gancho que eu tinha falado aquela hora. Assim, primeiro, o que você gosta? Qual é o segmento que você se identifica? Tá? Isso é importante. Porque se você não tiver uma conexão com esse setor, você não vai conseguir nem motivar seu funcionário. A franqueadora faz. Porque existem 2 tipos de franqueado, tá? O franqueado investidor e o franqueado operador. Mesmo o franqueado investidor, ele tem que ter um pouco de relacionamento com a área que ele está trabalhando. O operador, então, nem se fala. Né? Ele tem que ter aquele perfil, assim, praticamente ser a cópia do mentor da franquia lá, né? Então, é diferente. E aí, assim, você identificou, eu tenho um perfil mais... X, eu gosto um exemplo, se você me perguntar hoje quais são as áreas de franchise mais valorizadas, né? Eu sou, cosmético e beleza, top 10, tá? Top 10. Segundo lugar, a parte de pet, né? Produtos na linha pet, atividades na linha pet. Terceiro, gastronomia. E depois, bazar, casa, são as top, né? Mas aí você fala assim, cara, eu não gosto nenhuma nessas 4 aí. Eu sou do, eu sou do esporte. Ok. Mas não adianta você... mas o Marcelo me falou que o top 10 lá, melhor, beleza. Ganhar dinheiro tem que ser esses top 10 aí. Não capaz, né? Então você vai lá, você vai fazer agora, você vai abrir uma barbearia. Não, você vai comprar uma participação num salão, numa clínica. Cara, você não tem conexão. Começou errado. Né? Então, assim, primeira coisa, qual o teu perfil? Tá? Qual o teu perfil? O que você gosta? O que você se identifica? Aí a gente faz a segunda etapa. Segunda etapa, o seu perfil é operador ou investidor? Aí entra uma outra área que nós também temos na Polo, que é a análise do perfil empreendedor. Né? Então, estou vendo que você tem alguns livros bem interessantes aqui. Né? Então, assim, análise do perfil empreendedor. Qual o tipo de empreendedor você é? Qual é o seu perfil empreendedor? Você é um empreendedor mais criativo? Você é um empreendedor mais pragmático, mais planejador? Qual é o seu perfil? Então, aí, quando a gente fala um perfil mais criativo, mais expansivo, então vai para frente. Né? Não, você é um perfil mais conservador, mais técnico. Então, fica atrás e contrata um bom vendedor ali na frente. Entendeu? Então, primeiro estágio, tua identificação, você, como pessoa, como objetivo de vida, né? O que você se identifica, o que você valoriza. Segundo estágio, qual o seu perfil? Aí já é técnico.
né? Aí você vai procurar a franquia. Tá? E você, assim, eu não digo que é garantido, tá? Mas já elimina um monte de frustrações. Imagina, eu infelizmente aqui, como eu sou da capital do universo, né? Então, lá não tem mar, né? Eu não sou surfista, né? Então, imagina, eu vou comprar uma surf shop. Cara, pode ser a melhor surf shop do mundo. Né? Então, assim, ó, infelizmente eu não vou conseguir depois... O cara chega lá falando, cheio das gírias dos surfistas, você fala, o que você quer? O que você quer, né? Então, que você quer? Assim, ó, por mais que eu goste, eu tenho que me aprofundar um pouco. Pô, mas se eu sou de lá e eu já sou surfista, eu gosto, legal. Sim. Agora, entrar numa franquia porque alguém disse que dá dinheiro, cai fora. Cai fora. Vai dar dinheiro para eles, não para você. Né? Então, deixando bem claro. Então, primeiro o seu perfil... o seu perfil de estilo de vida, o seu perfil empreendedor, assim dizendo, depois você procura dentro daquela área ali. O que mais te agrada dentro Exatamente. daquele universo, dentro do que tem disponibilidade, né? E independente do recurso, tá? Hoje você tem franquias que começam a ser comercializadas por 5, 10 mil reais, tá? E o restante é o infinito e além. Me diz uma coisa, a gente pautar, talvez, franquias que estejam na ABF é uma boa. Eu li ali que pode ser um indicador, né? Mas não diz também se muito ou pouco. A ABF é a Associação Brasileira de Franquias, né? Tá, muito legal essa pergunta, que é o seguinte. A ABF, ela está se estabelecendo, tá? Ela está se estabelecendo. Ela está tentando colocar uma regra que, para ser chamada de franquia, esteja estabelecido nela, né? Então, mas não existe uma obrigatoriedade. Claro. Não é governamental, né? Exatamente. A ABF é como se fosse uma associação normal, tá? Uma associação como a SIC de Caxias, como a de Canoas, perdão, a CI de Novo Hamburgo, é uma associação, né? Então, por adesão, né? Então, dentro dessa adesão, algumas elas exigem algum padrão, tá? Isso que eu ia perguntar. Então, é legal. Cobra. Então, assim, a ABF, ela faz isso, ela cobra uma exigência, mas ela não audita, tá? Então, esse é um ponto importante. Ela não audita, ela não retira, ela não faz uma exclusão, né? Não existe um processo disciplinar que faça a exclusão, né? Então, tem que ficar muito claro. É legal estar na BF? Sim, é legal. A exposição, né? Tá, a exposição. Mas o que a gente fala para os nossos empresários? Vai com calma. Claro. Tá, vai com calma, porque é cara. É cara. Então, assim, muitas vezes você pode aumentar o custo do seu franchise necessariamente. Retorno, né? Então, você pode, antes disso, usar esse recurso e fazer uma boa gestão. Então, estar ou não estar na BF não... vamos supor assim, não diminui o risco daquela situação que você falou lá, que o cara está transportando lá a carne numa caixa de isopor, né? Não, tá? Não. Sim. Então, não quer dizer nada disso. Então, assim, existem franquias lá dentro, comercializadas na BF, que tem sérios problemas. Sérios problemas. Então, provavelmente essa que você falou, se for a que eu estou pensando, está comercializada lá. Tá? Então, assim, pô, e aí, como é que fica, né? Sim. Então, é uma adesão. Eu acho que o franchise no Brasil, gente, ele é muito novo. A gente fala do franchise, a gente entende franchise há muito tempo, né? Só que o Brasil é muito novo. Nós somos hoje, tá? Eu posso afirmar para vocês com toda a categoria aqui, que o franchise no Brasil, ele é a menina dos olhos. Nós não estamos a 5% do nosso potencial. Se vocês olharem as grandes redes de franquia que operam no Brasil, não são brasileiras. São brasileiras. Então, quer dizer, olha o tamanho do mercado que nós temos. É muito grande. Muito grande. Só que aí que tá, a síndrome do cachorro vira-lata, né? Sim, a gente sempre. não confia no nosso potencial. E o que me dá uma dor é exatamente essa. Você tem um diamante na mão e você acaba olhando a grama do vizinho. Tá? E a grama do vizinho só nasceu na gringa. Tá? Só nasceu na gringa. E você tem melhor. Você tem um sanduíche melhor, você tem uma pizza melhor, você tem atendimento melhor, você tem uma carne melhor, você tem um cosmético melhor. Ah, mas é a marca tal. Cara, calma. Você tem tudo aqui. Nós temos... A minha sócia está aqui nos observando, né? Nós temos algumas fábricas aqui de cosméticos aqui no estado. Gente, são fantásticas. E não perdem nada. Só que o que acontece? As pessoas acham que, como é brasileira, não é boa. Que horror. É a primeira coisa que eu me revolto. Eu falo assim, vamos fazer um teste cego. Vamos ver. O que você acha? O que você acha? Teste cego, dificilmente dá marca estrangeira. Dificilmente.
Eu tô monopolizando as perguntas, mas eu vou fazer uma última aqui, depois eu passo para ti. Tu já viu franquia de software? Porque assim, eu vi, igual eu te falei, eu tenho startup, AT, e eu pesquisando ali uma forma de expandir de forma mais... óbvio que tem que ter os parceiros, os perfis, até porque é muito específico. E aí eu vi na internet uma chamada OMI Experience, que é de RM, gestão financeira, tá? E aí eles falam lá que tem a franquia. Agora, eu não entendi muito bem como é que eles fazem esse tipo de franquia do software. Ele faz como se fosse... De seguros eu sei também que tem, e daí a pessoa meio que só vira um vendedor, monta um escritório com a marca, etc., vira um vendedor. Aí seria basicamente isso, uma franquia de serviço também, porque normalmente software... É o mesmo processo. É o mesmo processo. Se você conseguir entender uma franquia de seguro, tá, de uma seguradora, é o mesmo processo. O que você olha para ali? Você, como franqueadora, você dá o suporte pro software em geral, né? Então, perfil de cliente, como vender e tudo mais, marca. O franqueado ele passa a ser um vendedor técnico, tá? Um vendedor técnico. Boa, isso. Técnico. Não pode ser um vendedor leigo. Eu não posso comprar um software, por exemplo, de, sei lá, de gestão da saúde, tá? De CME, né? A parte médica hospitalar, né? Ou de SADT, Sistema de Diagnóstico e Tratamento. Não eu não vou saber. Eu tenho que passar por um treinamento muito grande. Então, o que a gente faz lá? Você fala, ó, perfil do franqueado. Ou é médico, ou é biomédico, ou é enfermeiro, ou é fisioterapeuta, tá? A área da saúde, que tenha conhecimento do processo da área de saúde. Entendeu? Você vai fazer um software, você fala, ou eu vou pegar, se é um software de gestão, é formado, a pessoa tem ou formação ou conhecimento sólido de experiência de mercado na área de gestão. E se for fazer a implantação, é legal que esse cara tenha alguma formação específica. Claro, por quê? Porque ele vai ter que fazer a interface, ele vai ter que fazer, por exemplo, a integração num software de gestão, integração com o banco, ele vai ter que descobrir lá que o software do rapaz lá não tem o input necessário, não há o output necessário para dar um input no seu, há um input com o seu. Você vai ver que o hardware dele não suporta, entendeu? Então, assim, a franquia de software, você técnico, já diz que é uma franquia específica para o público tal. Você já definiu o perfil do franqueado. Entendeu? Aí ele vai ser um vendedor técnico. Ele vai te vender não só um software, ele vai te vender uma solução e ele vai saber implementar. Eu não vou falar em nomes aqui, mas uma grande empresa de software do mundo, né? Instalada aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem uma unidade. Eles vendem, vem lá. E aí o que acontece? Eles vêm depois pessoas para instalar o software. Cara, é um fiasco. Um fiasco. Aí, meu Deus, você está instalando o software tal? Sim, estou instalando. Então já sabe, você vai parar a empresa. A empresa vai entrar num caos. Muita gente vai pedir demissão, outras vão se demitir. Entendeu? É assim. Por quê? Porque de tal forma que chegou. É uma empresa europeia. Só que o que aconteceu? Como eles já estão grandes, eles não perdem mais isso. Não estão aí, não estão ligando para isso. Eles estão no grande cliente, mas eles não estão vindo para o pequeno. Eles não estão conseguindo baixar. Porque eles não fazem essa gestão. Então, quem está lá na frente... Tá só vendendo. Então, te respondendo de forma bem clara, ó, um vendedor técnico, que ele é um cara que entende do processo e entende do negócio. Me diz uma coisa, Marcelo. Tu falaste na terceira etapa da empresa, que deve acontecer a partir do ano que vem, agora a partir de janeiro, né? Fala um pouquinho sobre essa parte. Seriam investimentos, é isso? Sim. Tá. A gente está olhando isso a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? Se preparando para isso, né? E a própria empresa que eu tenho parceria em Porto Alegre, ela é uma empresa que tem essas... como ela opera o processo de M&A, opera... montando estruturas financeiras para empresas, né? Então, principalmente ESCs, uma securitizadora, então o processo todo. Então a gente já tem esse contato. Então eu estou fazendo, na verdade, uma ligação, né? Do mercado que está ansioso por uma nova oportunidade de investimento, né? Garantida dentro daquele universo de negócio. E aí eu unificando projetos muito bem estabelecidos. Então, eu tenho uma pequena franqueadora ali está começando o seu negócio com 10 unidades. Tá? E ela assim, preciso investir um pouco mais pesado. Ela vai investir.
Então, ela vai investir exatamente dessa forma. Então, a gente tem uma estratégia que a gente chama de estratégia cebola, né? Algumas franqueadoras só podem crescer assim, por camadas, né? Por quê? Porque quando elas dependem do processo logístico. Elas não podem, eu não posso vender hoje uma unidade aqui e vender uma unidade em Camboriú. Eu não posso, porque... Tem algumas vai à falência por causa disso. Exatamente, o custo fica inviável. É uma pena, né? Então, para você fazer isso, você tem que criar uma nova cebola lá. Aí, o que acontece? Esse fundo, esse investidor, esse investimento, ele faz uma grande aporte lá de mídia e sensibilização para que mais franqueados se estabeleçam naquela região. Então, esse recurso ele vai ser feito dessa forma. Então, ele não vai ser feito imobilizado, ele não vai ser feito em estoque, nada disso. Ele vai ser feito exatamente para expansão. Então, o investidor, quando ele olha isso, ele diz, pô, mas pera um pouquinho, é interessante. Eu estou investindo e eu estou vendo onde está investindo, e assim que vender, eu retorno meu investimento. Então, peraí, ficou bom. Qual é a segurança jurídica que eu tenho? A segurança jurídica é essa aqui. Você tem 3 contratos, 3 contratos que você pode escolher, qual que você quer, né? Bom, gostei. E aí, dentro dessa parte, o que a gente faz, né? Com a parte do nosso braço de gestão, existe uma estratégia que a gente, além desse processo de cebola, né? A gente faz o seguinte, você amplia, provoca uma ampliação validada pela franqueadora. Então, assim, eu vou colocar em Santa Catarina, tá? Não tem ninguém lá. Então tá, a responsabilidade daquela unidade é de quem? A franqueadora. A franqueadora vai lá e abre. O investidor banca o investimento da unidade e aí banca para a franqueadora. Mas quem vai tocar a operação é a franqueadora. Então, a franqueadora, óbvio que ela não vai querer que tenha problema, né? Sim. Então, ela vai tocar. E ela vai assim, ela oferece 3 contratos para o investidor. O primeiro contrato, assim que eu vender a franquia, porque uma franquia rodando, a gente já considera assim, que ela vale 50% a mais do que ela está no papel, tá? Então, se a franquia vale 100, rodando ela vale 150. Então, o primeiro contrato é o seguinte, o investidor, aportou, não vai aportar a taxa de franquia ele não aporta, ele aporta só a estrutura. E a franqueadora faz assim, então tá, eu vou começar a operar. Tá? Assim que eu vender essa franquia, que eu tenho que vender rápido, porque ela não ganhou dinheiro, não, por isso não vai dar taxa de franquia, porque ela vai ganhar dinheiro, ela não vai querer, né? Então, assim que ela vender essa unidade, ela paga todo o valor da franquia para o investidor. Então, o investidor botou 100, ele vai ganhar 150. Tá, mas quanto tempo isso? Pode demorar 1 ano, pode demorar meses, né? Rapidinho. É o primeiro contrato. O segundo contrato é o seguinte... Segundo contrato, o investidor não tem o ágio da venda. Então, ele é assim, olha, eu aporto 100 mil, só que quando vender, ele vai ganhar os 100 mil. Só que detalhe, 100% da taxa de franquia, do royalty mensal é dele, até ser vendido. Então, enquanto não for vendido, ele vai ganhando mensalmente, e sobre o faturamento. Ou seja, se o faturamento é 100 mil por mês, o royalty é 5%, ele vai ganhar todo mês 5 mil reais. Pô, vai chegar lá e falar, não quero mais meus 100 mil de volta, eu estou ganhando mais que o mercado. Claro. Tá? E existe o contrato híbrido. O híbrido é o seguinte, quanto você quer ganhar do ágio? Eu quero 50% do ágio. Então tá, então eu vou te dar 50% da taxa de franquia mensal. Então faz um meio termo. Eu quero 60% do ágio. Bom, então eu vou te dar 40% do royalty mensal. Então faz um meio termo, né? Nesse caso, a gente faz assim, a expansão do investidor, ele faz uma expansão provocada com a franquia. Então ele provoca a entrada dele em algumas regiões. Então se vocês derem uma olhadinha, não vamos falar de marca aqui, mas tem várias empresas muito grandes que você fala, pô, mas vem cá, como é que surge o boom? Da noite pro dia, colocaram... Onde é que tirou capital para isso? Porrada. Aí, entendeu? E não precisa nem trabalhar com a holding, comprando o estabelecimento, comprando a estrutura, que é outro negócio. Aí a gente está falando de um outro nível, tá? Da estruturação jurídica e financeira da operação. Porque aí a franqueadora, ela já numa holding separada. Né? E não, ela é uma gestora de ativos. Né? Então já começa, holding, né? Já começa por aí. É tipo o que o McDonald's fazia, comprava os estabelecimentos. Aí outra empresa faz a compra do estabelecimento e cobra daquilo ali. Aí você ganha de todos os lados. Exato. Se a gente começar a tocar em nome, o pessoal vai identificar, né? Crescimento todo em cada quadra, né? Então, você faz um crescimento, você provoca uma situação muito interessante. Então, você colocou outra cebola. E só você coloca só o miolo da cebola. Ela vai crescendo. Porque o que acontece? Aquela unidade que você está colocando lá, ela já é o CD daquela cidade. Sim. Ela já é o ponto.
Então, a gente faz isso, a gente vai estabelecendo. E são os franqueados master quando compra, por exemplo? Pode ser. Não, o franqueado master é outra coisa. Ele compra a praça inteira. Ele compra o direito de todas aquelas regiões ali, ele vender, né? Tudo que vender ali, ele ganha uma parte. Tá? Entendi. Ele ganha uma parte, diferente do investidor. Então, essa ideia que nós estamos trazendo agora, para 2023, é exatamente esse. Então, nós temos pessoas, né? E aí você pensa assim, as pessoas têm o quê? Tem milhões na conta? Não. A gente está falando aí de ticket de investimento de 100 mil reais. Né? E de franquias menores que esse ticket de investimento chega a 50 mil reais. Então, é um carro. Né? É um carro usado ainda, né? Aí você pensou, um carro usado que pode me gerar 2 carros novos. Né? E eu tô de olho, eu tô olhando lá dentro. Eu tô olhando porque a franqueadora tá administrando. E a franqueadora eu quero me livrar disso aqui de uma vez que eu não tô ganhando dinheiro. Então, eu vou vender rápido, vou botar rodando e vou vender rápido. Então, esse é o processo. Então, a gente vai ter essa cartada agora, vem para esse ano que vem. Né? Então, claro, a gente está estudando ainda algumas questões nacionais, né, aí, com o processo eleitoral e tudo mais, algumas seguranças jurídicas que nos validem, mas, de forma geral, está pronto. A gente poderia ter colocado agora esse ano para rodar, mas a gente esperou, não, vamos esperar para o ano que vem. Que a gente primeiro ano fora da pandemia também, né? E já veio fora já em abril, foi muito né? Bom. Foi muito bom. Esse ano foi ímpar para alguns tipos de negócio. Voltando, né? Foi muito bom. Foi algo assim, a gente não esperava, tá? Aconteceu muita coisa legal, assim. A galera quis ir para o mercado. E ano que vem a gente já tem uma outra conotação. Então a gente já está... esse pilar já está validado. Então, assim, você quer abrir o escritório lá? Como é que eu posso abrir? Então, você abre uma gestora lá, aí vai ter um investidor que vai fazer aquilo ali. Que pode ser, inclusive, ele pode nem querer dinheiro de volta. Quando a gente idealizou, fez esse processo, validou, muitos investidores, não quero, deixa esse dinheiro aí. Quero a participação. Eu quero a participação mensal, ad eterno. Né? Então, assim, eu vou ter o 7 por 24, né? O tão... dito 7 por 24, eu estou em casa e estou ganhando dividendo, né? E detalhe, um dividendo sem risco jurídico. Tá? Sem risco jurídico. Porque aí é um TDC, é uma debenture. Sim, claro. E o que acontece se essa filial, essa franquia fechou lá? Claro, existe esse... Retorna o valor para ele? Aí a franqueadora... Esse é o grande problema, né? Do TDC ou da debenture conversível, que corre esse risco, né? Então, não é um fundo garantidor de crédito que vai garantir, mas o que acontece? A franqueadora não vai arriscar, né? Isso aí, ela vai evitar. Olha, vou colocar numa cidade de 2 mil habitantes. Não, peraí, cara. Você precisa de uma cidade que tenha 200 mil habitantes para ter um ticket de 2 mil. Opa, então calma aí, né? Com essa também uma análise que nossos parceiros, né? Eu falei isso para vocês, a gente faz de conjunto com eles. É analisar as cidades potenciais no Brasil inteiro. Não sai abrindo. E outra, não é você que escolhe o ponto. É a franqueadora. E a franqueadora usa software específico para analisar o ponto de venda. Então, não, porque eu vou abrir na casa do meu parente, do meu fulano. Não, para aí. Não, negativo. Não, a gente vai fazer um geomarketing aqui. A gente vai te dizer onde abrir. Porque aí chama o pessoal de marketing que eles vão te falar, né? Se você colocar no ponto errado, acabou, meu filho. Né? Você botar em Gramado. Botei em Gramado. Aí, dependendo, não está na Borges, não está em Gramado. Não está em Gramado. Né? Então, isso é pesado. Está em Gramado. Mas está onde? Né? Não. Está escondido, ninguém te vê. Dependendo do tipo de negócio, não adianta. Tem que ser naquela localização de fluxo. E detalhe, não é qualquer fluxo. Um fluxo específico do perfil do teu cliente ali, consumidor final, né? Cara, é muito bacana estudar isso, né? Lembra que eu falei no início que eu achei uma área que eu conseguia me dedicar, que eu absorvia todas as áreas que eu vinha trabalhando. Estudando, cara, é muito legal. Você não... Imagina o conhecimento também. Você vai construindo. Cada vez mais eu estava acompanhando a trajetória dele e parece que tudo foi moldado para esse ponto agora, né? Porque tu consegue explorar tudo que tu veio trabalhando, esse tempo todo estudando e trabalhando, para desembocar agora aqui e conseguir fazer um trabalho eu e meus sócios, né? Tudo, né? Sim. Não, e detalhe, uma curiosidade, o Fernando também, eles foram todos meus alunos. É mesmo? Olha aí. Recrutei na faculdade. Que legal. Me diz uma coisa, cara, e tu estava já falando ali a questão do futuro, né, de 2023. Qual que é a projeção para o cenário do ramo de franquias e até a questão para quem quer investir em franquias, né?
Interessante. Tu acha que vai, dentro da tua análise aí... Assim, ó, bom, nós temos uma questão ainda não tão clara, né? Dos fatores econômicos e políticos do nosso país, né? Mas o que eu posso falar com vocês com certeza, né? O Brasil é um país, é um líder em empreendedorismo, né? Infelizmente, é o líder do empreendedorismo por necessidade, né? Então, e líder no empreendedorismo por necessidade significa uma renda menor. As pessoas precisam se regulamentar, né? Então, eu acho que uma das grandes conquistas do nosso país foi o MEI, né? Então, a gente foi um processo de inclusão muito interessante. As microfranquias, né, elas são muito interessantes, muito, muito boas, porque elas exercem um papel social de inclusão de uma pessoa que está desamparada tecnicamente, né, no seu ofício da sua renda, de uma forma correta, né? Então, a situação do MEI antes era impossível. Você abrir uma empresa no Simples, você paga mais, você sai pagando, você não ganha, né? Então, o MEI permite que eu possa te falar que hoje as microfranquias elas vão continuar em ascensão. Sem sombra de dúvida, tá? Então, microfranquia, o que a gente coloca como microfranquia? Franquias que vão de 5 mil reais até 50 mil reais são consideradas microfranquias, tá? Nós consideramos microfranquia. Não existe hoje uma tabela nacional, tá? Então, dentro do faturamento, dentro do MEI, ela é considerada microfranquia. Então, vamos colocar dessa forma. Se ela está dentro de um faturamento do MEI, ela é microfranquia. Ela passou para um Simples Nacional, uma empresa de pequeno porte, ela já começa a tomar uma cotação de franquia de pequeno porte, né? Não vai diminuir, pelo contrário. Tá? Então, quanto mais escassa o emprego formal, esse tipo de negócio tem uma ascensão. Então, por isso que na pandemia, muitas pessoas foram para a microfranquia. Acharam como uma opção de operação. As fábricas, as indústrias estão olhando esse segmento que eles nunca olharam. Eles estão verticalizando sua cadeia. Quem está sofrendo o pênalti? As distribuidoras. As grandes distribuidoras estão sofrendo. Faz sentido. Claro, então elas estão olhando, elas não querem que isso aconteça, entendeu? Elas estão procurando, o que eu faço? Estou perdendo venda. O preço fica mais acessível ao consumidor. O financiamento que o fabricante dava para o lojista, ele passa para o franqueado, que passa para o cliente final, ou seja, verticaliza a cadeia com uma taxa de juros desse tamanho. Ou seja, você está vendendo a quase o preço de indústria e ganhando margem, tá? Então, as microfranquias, eu te garanto assim, que elas vão continuar crescendo. Se a economia caminhar para uma estabilidade, para um crescimento, né, voltar a crescer nos moldes que nós estamos na metade do ano, tá? Aí as microfranquias elas dão uma baixadinha e começam as grandes franquias, né? Então, franquias que a gente fala aí, ó, de 500 a 1 milhão, 1 milhão e meio, porque muda o patamar de investimento, né? Então, para você fazer um investimento numa franquia de 1 milhão, você sabe que você vai demorar uns quase 5 anos para retornar. Pesada. Você tem que ter grana para bancar isso. E uma microfranquia não. Então, ela inclui. Então, o seu projeto lá de uma franquia de software, faz agora. Faz agora. Você pega o aluno se formando, o aluno formado, que está ali, o que eu faço? Como é que eu me coloco no local de trabalho? Você pega lá o contador se formando. O que o contador recém-formado faz? Ele paga o pênalti. Ele vai ter que trabalhar a salário baixíssimo, entregando muito e não sendo reconhecido. E o mercado é pesado. Então, o quê? Você vai te dar uma oportunidade. Você vai poder faturar aí uns 6, 7 mil reais por mês. Nossa, sério? Claro. E fazendo o que você sabe. Então, você pega um profissional qualificado dentro de uma franquia qualificada. Ele vai estar... E ele não vai sair. Por que ele não vai sair? Porque o produto principal é de vocês. O software. Tá? Agora, a franquia de serviço, puramente serviço... Não, que me desculpe o pessoal, tá? Perdão. Eu pedi desculpa antes, né? O salão de beleza é altamente arriscado. É muito arriscado. Eu acho legal... Porque tem a assinatura do própria pessoa. Às vezes eu vejo o salão de beleza, tá lá, Alisson, não sei das quantas. Cara, mas tem 10. O Alisson não é 10, mano. O Alisson é 1. Isso aí. Entendeu? Ele só replicou ali o estabelecimento, que é lindo, né? Quando é assim, normalmente, de salão de beleza, mas a parte da assinatura do cara que faz ali, realmente... E eu me deparei com essa situação, né? Já nos procuraram barbearias, né, por exemplo. Né? Vou abrir franquia. Eu disse, cara, pensa um pouquinho aí, calma aí, tá? Porque é o seguinte, você vai estar dando uma super formação pro barbeiro ali, né? E aí, quando ele adquirir essa formação, o que ele vai fazer? A não ser que você tenha... no teu salão, o maior valor não seja só
a parte estética, mas ter uma mesa de sinuca, uma cerveja, uma coisa que viram... Que eu não sei se tá pegando isso aí, mas eu não pararia para tomar cerveja onde eu vou cortar cabelo. Não, mas eu tô falando o seguinte, se tiver alguma coisa para além disso, para além daquele que é você enxergar no profissional, né? Aí sim, que é o conjunto de valores ali que tu tá vendendo, não só o trabalho do profissional que tem o nome lá em cima, só que você percebe aí, você tem que levantar tanto o valor do investimento para fazer com que aquele item seja reconhecido como algo de valor, para esconder que você tem uma vala comum do prestador de serviço. Sim, sim. É arriscado, não é arriscado. Então, quer dizer, cuida aí, tá? Então, a gente fala assim, cuida aí por quê? Você está formando. Você está formando o teu concorrente. Então, assim, é duro o que a gente está falando aqui, mas é real. Essa questão de formar o concorrente, tu tem cláusulas, vocês formalizam também esses contratos, né? Sim, tu tem cláusulas que inibem isso, no sentido assim, olha, se tu comprar a franquia X e tu sair durante 5 anos, tu não pode abrir ao redor de tantos quilômetros. Sim. Isso é a cláusula de quarentena. Similar, né? Isso é a cláusula de quarentena, tá? Isso acontece, inclusive, conosco. Então, no nosso caso, algumas franquias, nós temos a cláusula de quarentena. A gente não pode formatar outra empresa naquele mesmo formato. Então, a gente já cobra um pouco a mais quando tem essa cláusula, porque a gente já sabe, a gente dá a opção para o cliente, né? Olha, a gente pode assinar com vocês uma cláusula de quarentena. Tá? Então, enquanto nós tivermos o vínculo aqui, a gente não vai formatar outra igual. Vender a gente pode. Mas formatar outra igual, não. Porque o que é o formatar? É dar a nossa cara, entregar o nosso conteúdo. Vender a gente pode. Agora, a gente não vai abrir contrato, fazer esses detalhes, né? Então... Para ti, eu acho que é mais ainda... Eu fico pensando assim, o quanto que é eficaz essa cláusula às vezes. Porque assim, se o cara é franqueado, tu abre no teu... Daqui a pouco o primo, ou a mulher, a esposa pode na verdade abrir. O cara pode burlar isso aí fácil. Né? Isso que eu tô pensando. Eu não vou abrir, mas botei no CPF da esposa. Pronto. Na verdade é o que toca. Isso é um risco, tá? É um risco muito grande. Mas sempre tem, né? É uma sempre cláusula tem. comum. Infelizmente, assim, aqui, aí é o risco Brasil. Tá? É o risco Brasil do jeitinho brasileiro. Se você olhar mercado americano, mercado europeu, isso não acontece, tá? Os caras são mais éticos, talvez. Bem mais. É questão de ética, né? Sentido, Não é nem assim. questão de... Então, infelizmente, não tem o que fazer. Tá? E a gente tem que se preparar, né? Se prepara, mas acontece, né? Eu vou abrir com o CPF do meu filho. Tá aí. Cara, não tem muito o que fazer. Temos que fazer. Tu não tá ali no contrato. O esposo, a esposa tem. A gente pode, tá aqui, entendeu? Arrumar um jeitinho. Vocês estão aqui, união estável aqui, então, não se liga, né, galera? Mas isso acontece. Tanto que os contratos têm um tempo, né? Todos os contratos das franquias têm um tempo. Período mínimo, você fala? Tem um tempo mínimo. Então, são 3 anos, 5 anos. E sempre uma atenção. O contrato sempre deve ser um tempo maior. Tá? Ele o tempo do contrato tem que ser... o tempo do contrato tem que ser superior ao tempo de retorno de investimento. Então, se você assina um contrato de 3 anos, faz sentido. Você já está entendendo que a franquia tem que se pagar em 3 anos. Por quê? Porque algumas franqueadoras fazem o seguinte, terminou o contrato e você tem que pagar mais uma matrícula, né? Mas a renovação de contrato é malandragem. Isso é malandragem. A gente fala, cara, calma, se não tornar o retorno de investimento, não assina contrato de novo. Tá, mas é normal tu ter um prazo de validade para o contrato no sentido de renovar ele? Sim. E essa renovação tem um custo para o franqueador? Algumas tem. Por quê? Quando você tem que mudar a fachada, você tem que fazer um novo investimento. Entendeu? Perfeito. Você tem que fazer um novo investimento, adquirir novos equipamentos. Mas isso tudo é negociável também. Eu duvido que os caras devem cobrar de umas franquias que dá dinheiro pra caramba pra eles. Falam, não, isso aí tá abonado, tá tudo certo, meu amigo. Continua já tá embutindo os teus royalties. Acho que vai querer criar problema, daí vai do negociador também. Boa. Não, isso a gente sabe, né? Assim, tá lá no papel, né? E vira, esse que você falou é muito interessante, assim, porque vira uma ferramenta de negociação. Claro. Você é meu parceiro, vou te abonar aqui. Um presente, entendeu? Tô te dando um presente. Como é bonzinho. Como ele é bonzinho. Galera legal, né? Entendeu que eu faço bem pra eles, né? Reconhecimento. Mas é por aí, gente. Assim, esse ramo, assim, eu sou fascinado, galera. Eu já tô no meio acadêmico, como eu falei pra vocês, há 20 anos. Né? Tô judiadinho já, né? Cidade grande pesou, né? Mas é uma área que eu digo para vocês assim, uma das poucas áreas da gestão que a gente é obrigado a beber de outras fontes. Então, eu tenho que conhecer um pouco do direito, eu tenho que conhecer um pouco do marketing, eu tenho que saber entender a gestão de pessoas, o processo, custos, finanças. Vendas, principalmente.
Não, quando você virou franqueadora, tudo passa a ser gestão de marketing. E pesado, entendeu? Então você está no topo da cadeia. No topo da cadeia de gestão, marketing, finanças, eles não brigam na mesa, eles se abraçam. Então, um profissional de marketing topo de cadeia, ele fala abertamente com você de finanças. Um profissional de finanças no topo da cadeia, ele fala abertamente com você de marketing. Aquele profissional que defende só a sua área isoladamente, ele não está no topo da cadeia. Né? Ele não está, ele está longe disso. Né? Então, e a franquia, ela te proporciona. Ela te traz para essa realidade. Você começa a olhar estratégico. Então, ela te leva para um mundo maior. E aí vem uma parte bacana, gente. O Brasil é referência, tá, em vários segmentos. Nós não estamos aproveitando isso. Nós somos formadores de opinião em várias áreas. Né? Nós estamos negociando com uma empresa lá de Novo Hamburgo na área, por exemplo, de biquínis. O Brasil é referência em biquíni. Não adianta. Pode lançar a coleção em Paris. É o que vende, é o que está sendo feito aqui. Tá? Então, é essa a realidade. Então, você tem que entender que nós somos os formadores, muitas vezes, de tendência. E a franquia te dá a possibilidade de fazer isso. Você crescer sólido. Não vou crescer a minha rede. Não, cara, vamos lá. Vamos crescer junto. Só que aí, como você falou, eu tenho que separar. Uma coisa é a loja, uma coisa é a operação, outra coisa é a parte mental, né? Técnica, intelectual. Essa é para fritar a cabeça. Imagina, bota um quadro aqui na frente e você vai lá, pá. Eu vejo a questão das franquias como um mundo à parte. Porque quando tu tem a tua empresa e tu tá, sei lá, 20 anos na tua empresa, faz as coisas do teu jeito, que tu já está acostumado. Tem coisas que tu diz, você podia melhorar, mas está funcionando assim, vamos levando assim e tal. Quando tu vai fazer um sistema de franquia, tu tem que replicar isso para várias unidades, tem que ser padrão, e tem que ser igual, e tem que ser a mesma fachada, mesmo uniforme, mesmo... Cara, já muda. Uniforme é uma coisa banal, né, cara? Mas assim, ó, se tu imagina que tu vai fazer uma franquia e tu não tem uniforme. Lá na empresa ninguém usa uniforme. Até tentei convencionar, mas não deu certo. Tu não vai fazer isso numa franquia. Sim. Né? E aí, para te dar certo lá fora, tu tem que trazer para dentro da tua empresa. Você começa a pensar tu tem que mudar regras, né? Mudar a mentalidade. Cartão de visita. Mas é profissionalização, né? É isso. Isso. Isso é bacana, gente. Isso é para isso que a gente estuda. Sim, sempre melhor. Não quero ficar recuperando empresa em recuperação judicial. Não quero isso. Sim. Tá? Não, eu faço, né? Dentro da minha empresa de consultoria eu faço. Só que, cara, tu vai resgatar ele para colocar aqui para depois ele começar. A franquia já tá aqui. Já tá, né? Entendeu? Então é só você dar um empurrãozinho. Né? A gente fala, muitas vezes é o dínamo, né? A maior força do dínamo é a primeira carga. Depois é só manter. Né? Então é esse o grande fator motivacional. E detalhe, toda empresa pode se transformar em franquia. Basta ela fazer o quê? Processos. Padronização de processos. Vamos começar. É isso aí, pessoal. Marcelo, prazer te receber, meu velho, mas vende teu peixe antes. Como é que o pessoal te acha? Como é que o pessoal fala com você? Bom, nós estamos situados em Novo Hamburgo, tá? Então, provavelmente ano que vem também a gente vai ter uma sucursal da empresa aqui em Porto Alegre. Tá? Então, não posso ainda falar para vocês, mas é bem no centro ali, bem localizado, fácil acesso. E vocês podem nos encontrar nas redes sociais, né? Então, nós temos que é @polofranquias ou pelo site, né? polofranquias.com.br. Então, nossa sócia, a Kátia lá, vai e cuida de toda... Ela é mais gentil do que eu, né? Mais apresentável do que eu, né? Então, ela vai entrar em contato com vocês, toda a parte do comercial, a primeira recepção, a dúvida, algo importante, tá? Nós também trabalhamos, eu comentei com vocês, só a parte empresarial, né? A gente trabalha a parte da pessoa física. Você quer uma franquia, a gente faz a tua avaliação sem custo nenhum, tá? Colocamos nosso radar e te ofertamos esse serviço. Tá? Vocês trabalham o franqueador, o franqueado, se eu quero abrir, e o investidor. Sim. Se eu tiver capital para investir, também vocês têm aonde captar meus recursos. Esse aí ano que vem. Esse ano que vem. E agora, porque assim, o que eu digo para vocês, tá? De forma muito tranquila.
tem pessoas que têm o perfil de franqueado, tem pessoas que não têm o perfil de franqueado. Tá? Então, a gente tem que ser muito claro em dizer isso. Claro. Então, quando que você tem o perfil de franqueado, tá? Quando você não tem experiência na área, você nunca trabalhou na área, não conhece, já não se experimentou antes, não teve um negócio antes. Tá? Você está saindo de uma iniciativa, uma iniciativa privada de CLT e quer se colocar no mercado. Então, pô, a franquia é legal, cara, bacana. Tá? Você não tem tempo para perder. Entendeu? Vai para lá, é certo. Entendeu? Você vai ter alguém te ajudando, alguém com a mão no seu ombro. Entendeu? E o outro te puxando na frente. Então, é bacana. Alguém que já trabalhou o processo, que já sabe que dá certo, já sabe como fazer dar certo. Né? Você já tem tá um 0800, entendeu? É só seguir. Você tem um 0800. O bicho pegou, liga, né? Agora, quem não tem o perfil de franqueado, não estou dizendo que não é, mas assim, ó, aquela pessoa que já empreendeu, ela já tem um certo know-how e ela quer criar, entendeu? Ela quer criar, ela quer sair da caixinha, entendeu? Ela quer inovar. E a franquia, muitas vezes, ela não deixa inovar, entendeu? Eu tenho uma loja de biquínis, né? Agora eu quero colocar prancha. Se ela for o negócio dela, ok, mas a franqueadora não dá, ela tem um perfil específico. Tá? Então, para essa pessoa que ela é um pouco mais criativa nesse sentido, que ela já se experimentou, a franquia passa a ser como primeira opção não tão legal, entendeu? Ela tem condições de se experimentar no mercado. Ela pode vir a nossa sócia depois, a nossa parceira depois, né? Agora, aquela pessoa que tá entrando no mercado, ou, importante, ela já tem uma atividade empresarial e ela quer um plano B. Ela está preocupada com isso. Tá? Então, ela quer um plano B. Pô, eu tenho um negócio aqui, mas eu quero uma outra forma de investimento. Tá? Eu não quero investir no mercado financeiro, eu não quero aplicação, eu gosto do empreendedorismo. Então tá, legal, bacana. Ela vai ser um franqueado empreendedor e investidor. Entendeu? Vai estar lá. Todos os anos são empreendedores, mas ela abre um precedente para ter uma outra renda. E temos. Vocês vão analisar ela se ela tem um perfil como investidor apenas ou se ela vai estar à frente do negócio e tocar o negócio. Isso é muito comum. A gente faz o quê? Nós temos hoje algumas baterias de testes, né? Na área do empreendedorismo. Sim. Né? E a gente conversa com a pessoa. Cara, seguinte, né? Por quê? Se eu recomendar errado... Sobra para ti, né? Exato. Então, eu tenho que dizer para ele, amigo, então segura um pouquinho. Né? Pensa tal coisa. Eu não vou dizer para ele, não faz. Mas eu vou dizer assim, pensa melhor. Né? Pensa melhor. Olha a sua rede de contatos. Você gosta de viajar, você gosta de ter uma vida mais livre, né? Você não é metódico. Então, quem sabe você compra uma franquia X. Ou não, quem sabe você abre a sua empresa. Você nunca fez isso? Legal, bacana. Então, já aconteceu isso. Né? O empresário vinha lá comprar uma franquia e ele estava desenvolvendo um produto da linha PET. Né? Eu conversei com ele e falei o seguinte, dá uma segurada. Ele queria comprar uma empresa de alimentação. Não, é foco, né, meu amigo? Uma coisa que eu aprendi em empreendedorismo é foco, meu amigo. Cara, se você tiver foco... E o cara é apaixonado pela área PET. Né? E trabalha para a indústria química. Nossa. Pô, peraí, né? Eu disse pra ele, quem sabe você espera um pouquinho e investe mais nesse projeto aqui. Ele, cara, que bacana. Mas então você não quer me vender? Eu falei, não, eu quero te vender muito mais do que você imagina. Só que eu não quero que você se frustre. Aí você nunca vai me esquecer de mim. E se você não se frustrar, você vai sempre lembrar de mim como um braço para qualquer coisa, você vai me ligar. Então, é essa a nossa relação. Então, a gente está focado nisso. Tá? Então, entender que negócio bom, aquele negócio que vai crescer. O empreendedor, a gente estava conversando antes de começar, né? Algumas empresas cresceram no franchise e acabaram murchando, desaparecendo, que elas trabalham só à venda. Indiscriminadamente. A franqueadora tem que se manter ativa também em novos produtos, novos negócios, nova forma de fazer dinheiro, novo posicionamento de marca. Inovação na franqueadora não pode parar e depois só replica. Não. Porque senão não vai. Meu velho, me diz uma coisa, como é que tu vende uma franquia, velho? Não tem classificado, não tem. Como é que tu anuncia uma franquia? Acho que é mais orgânico, né? É muito orgânico. Tá? É o seguinte, assim, a própria venda da franquia, ela começa... Lembra que eu te falei assim, nós não somos os vendedores da franquia, né? Nós somos um intermediário, né? Nós somos um B2B. Ok. Quem vende a franquia é a própria franquia. Ela se vende. Ela se vende. Entendeu? Então, como é que a gente faz isso? A gente trabalha com a consultoria com eles dentro das redes sociais deles. Né? O trabalho da Kátia, né? Então, a Kátia, vamos adequar isso aqui. Essa linguagem não está comunicando bem. Então, a gente trabalha muito forte com a agência. A agência que faz, não é eu agência, não pode ser. Tem que ser alguém formatado para aquilo ali. Então, geralmente, o primeiro investimento da franqueadora, sabe qual é?
Uma agência? Publicidade. Uma pessoa de publicidade dentro da empresa. É o primeiro funcionário que a gente recomenda. Não é de finanças, não é contábil, não é nada. É marketing. Pô, vocês são de... Nenhum de vocês é marketing puro. Vocês não são publicitários. Vocês recomendam o publicitário? Sim, porque a gente sabe que ele é o melhor. Então eu não vou errar com o meu cliente, né? Então, o primeiro é isso, porque ela começa a partir dali. Porque se ela vir de um exemplo de um classificado de forma geral, qual é a valia? Qual é a relação que tem de valor? Qual é a humanidade que existe? Faz sentido. Você fica, opa, tá estranho isso. Nós temos, nós não fazemos questão de anunciar nas nossas redes. A gente apoia o cliente para fazer na dele. Aí vem lá o e-mail dele, está direcionado para nós. Então nós vamos fazer o filtro. Então a gente faz essa classificação em 3 níveis, né? A primeira é de conhecimentos, veio off ou on, dados básicos, né? São nome, e-mail, telefone e... Currículo. Não. Nessa parte é só isso aí. Nome, e-mail, telefone, acabou, né? E cidade. Segundo momento, é o momento da entrevista ou das perguntinhas ali, né? Esse é o momento mais pesado, né? Entende? Tudo bom? Como é que tá? O que você é? Aquela pergunta, né? O que você faz? Vamos conhecer. O que você gostou? Vamos lá, né? E aí, passou esse momento, validou esse momento, vai para a parte de contrato. Aí é que aparece o franqueador. Aí ele conhece o franqueador, aí ele olha no olho, ele conversa junto. É o último ponto. Por que a gente faz isso? Por 2 situações. Primeiro, a gente tem uma responsabilidade técnica. A gente padroniza o processo... Novamente, padronização do processo técnico. Segundo, a gente protege o franqueador da situação emocional. Tá, o que é? Sim, de querer fechar, achar que é mais evita oportunidade, ansiedade de pegar qualquer um, porque... Pô, tem franquia, tu aceita um carro aí, um terreno, uma moto? Não, beleza, acho que dá pra fazer dinheiro. Como é que eu assino aqui, entendeu? Então a gente protege ele também. Né? Então a gente, é o seguinte, nós estamos fazendo exatamente isso. Hoje nós estamos buscando para nossas redes a parceria com os bancos. Então ele vai financiar direto com o banco dele. Né, o banco dele, a gente apresenta o projeto para a instituição bancária. Hoje nós temos parceria com cooperativas de crédito. Então a gente chega lá, a gente pega o projetinho da franqueadora, leva na cooperativa de crédito e registra lá dentro. Por quê? Quando chegar aqui, você faz... Aí não tem garantia que vai ser aprovado, tá? Segue a garantia da instituição. Mas a instituição já sabe para que é o dinheiro. Ela já sabe a destinação desse dinheiro. Não é para... Não vai sair a esmo. Vai estar ali, carimbado o dinheiro, né? Então, a divulgação, te respondendo bem sério, é dentro da rede do cliente. E quando a franquia é boa, os próprios clientes da franquia são os franqueados. Isso é muito comum. Né? Claro, você pode fazer divulgação. No caso de vocês, como estão pensando em serviços técnicos, a gente dá uma... divulga nesses canais aqui. Chega para essas pessoas aqui. Entendeu? Chega para essas pessoas. É diferente. Exato. Sim. Mas franquias, por exemplo, de alimentação... de produtos de varejo normal, os próprios clientes estão comprando. Nós temos agora uma que é pipocas gourmets, né? De pipoca gourmet. Cara, os próprios clientes estão... Eu quero. Né? Então, vamos parar, vamos dar uma olhada. Porque é isso que é bacana. Então, e a nossa segurança é que o franqueado vai se responsabilizar mais. O franqueador vai se responsabilizar mais. Não pode ser nosso. É isso. Tem que ser, né? Imagina tu assumir a responsabilidade de todas as suas franqueadoras que tu gere e faz gestão. É pesado, né? A gente tem que... Responsabilidade mais. Pô, cara. É pesada, né? Então, a gente quer crescer, mas assim, tem que ter lógica, né? Tem que ter segurança. Tem. Não adianta você crescer sem lastro, né? Não dá. Marcelo, meu caro, te agradeço, né? Foi uma baita entrevista e desejo sucesso, ainda mais sucesso para Apollo. É igual o Álvaro sempre fala, quando tiveres alguma coisa nova, diferente, fala com a gente, volta aqui. Cara, vamos pegar uns contatozinhos também de algumas Temos umas histórias legais aí, histórias bem bacanas aí. Pessoal que já investiu contigo, que já franqueador mesmo. Franqueador. Podemos trazer os franqueadores bacanas aí. Como é que foi virar uma franquia? Pode indicar, acho que até pra ti vai ser bom pra ele também. Falar assim, vou indicar uns caras bacanas pra você divulgar a tua franquia lá. A gente tá aberto aqui nesse modelo que a gente tá fazendo. E, cara, brigadão. Palavras aí, sensacional. Vou ser sincero, eu que agradeço vocês aí. Falei demais, não deixei nem vocês perguntar. Imagina, né? Cara, que loucura, né? O professor parece que tá no palco da sala de... monopoliza, né? Não, nada. Mas, assim, gente, uma satisfação enorme ter vindo aqui, contribuído com vocês. Espero realmente ter contribuído alguma coisa com vocês. Com certeza. Conhecimento mil.
nós temos assim, ó, nós temos que valorizar, não é bairrismo, né? Mas nós temos que valorizar a nossa terra. Nós temos muita coisa boa aqui. A gente não pode perder talento. Não podemos perder talento. Quando a gente encontrar alguém bom, vamos abraçar ele. É isso. E a nossa temática é essa, assim, ó, vamos ajudar quem tá na luta, na peleia com a gente aí. Porque, cara, é só assim que a gente desenvolve. Né? Não tem outra forma, né? Então, nem todo mundo consegue fazer concurso público, né? Não tem todo mundo. Né? Então, nem todo mundo nasceu em berço esplêndido, né? Mas, então, a gente tem que apoiar a galera, tem que apoiar, tem uma rapaziada nova, uma gurizada nova aí, com muita vontade, muito projeto digital, muita startup bacana, então... Muito potencial, né? Muito potencial. Bom, gente, realmente agradeço o convite aí e estamos à disposição. Conte com a gente aí para a divulgação. Nós que agradecemos, dessa parceria. De coração. Prazer, tá? Eu agradeço. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Âncora então, assim, preferido. ó, como falou o professor Marcelo, se vocês quiserem conteúdo novo, né, nosso bairrismo aqui, é justamente isso que a gente faz, né? É trazer pessoas que empreendem aqui na região, na terrinha, para que vocês possam conhecer. E se você tem uma empresa e quer divulgar ela, entre em contato com a gente. Venha também aqui falar no podcast, contar a sua vida, sua história de vida. Né? Como é que você chegou, aonde chegou. Nós estamos curiosos em saber também. Feito, meu velho. Aquele marketing lá, dá joinha. Deixa o teu joinha, meu velho. Deixa o teu joinha, se inscreve, clica lá compartilha. nas inscrições, né? Se inscreve no canal, toca o sininho das notificações, que com certeza esse e outros conteúdos fantásticos você vai receber no conforto do seu lar gratuitamente. Valeu, pessoal. Feito, até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.